Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, piloto automático na área de volta. Eu, Diego Ferreira, meu irmão Igor Mendes. A gente tá de volta no estúdio Seu Pod aqui e não podemos esquecer, a gente tá aqui no Seu Pod Produções, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Pra você que quer gravar aquele podcast, entre em contato com a galera que a gente vai deixar um link na descrição. Seu Pod cheio de novidades pra 2024 e você pode realizar seu sonho aqui. Né não, Igão? Exatamente, antes de apresentar os nossos convidados, eu já deixo o seguinte, é um serviço de utilidade pública, a gente está aqui para trazer informação na fonte. Bem, vamos começar. Estou aqui com o Gilberto Pose, coordenador de combustíveis da Raízen, e Mário Emiliano, vulgo Guru, amigo de longa data e um causador de polêmica. O motivo deles estarem aqui é isso aqui, a gente fez um corte falando sobre qual seria a melhor gasolina, aditivada ou comum. Ele respondeu que aditivado e praticamente apanhou em rede nacional. Muita então, coisa. Ele chamou reforço, estamos aqui. Não ficou traumatizado, mas passou perto. Muito bom, muito bom. Agradecer a vocês de novo. Estamos aqui para falar de um assunto muito legal. Eu acho que todo mundo precisa dessas informações. A gente conhece muito. O Pose vai tirar várias dúvidas de vocês, de todos que gostam de carro, de combustível e que são amantes da velocidade. Então, de novo, galera, apertem o cinto que o assunto vai ser legal pra caramba, vai ter muita conversa boa e guardem isso, porque isso é bom pra vocês. Vai ser muito legal. Isso aí, boa. E agora Gilberto, queria que você falasse um pouco mais de você, antes da gente entrar no métier todo aí dos combustíveis, pra gente falar pra vocês aí como abastecer o seu carro de forma correta, o que é importante, o que não é, mitos e verdades. A gente precisava entender um pouco mais da história desse nosso professor do dia, um cara que tem apenas 30 anos de Shell, já deve ter visto muita evolução e muita coisa mudou disso aí. Fala um pouquinho pra gente aí como é que foi essa trajetória pra chegar até a Fórmula 1, pro cara ter autoridade para estar dentro da Ferrari. Vocês vão entender legal disso aí. Bom, obrigado pela introdução, né? Obrigado, Diego. Obrigado, Igor, pelo convite também de estar aqui falando um pouquinho mais com vocês aqui sobre combustíveis. Eu, de formação, eu sou engenheiro mecânico automobilístico, né? Então, já trabalhei com desenvolvimento de motor agrícola, motor para trator, motor para caminhão, manutenção de frota, desenvolvimento de serviço. E depois eu vim para a Shell. Isso já fazem 30 anos, agora em janeiro vou completar 31, e sempre ligado na Shell na área de combustíveis, né? De desenvolvimento de combustíveis e controle de qualidade. Desenvolvimento de combustíveis é você trazer para o mercado soluções de aditivação de combustível. É um assunto polêmico. Que o Mário trouxe outro dia. Vamos ver se a gente consegue conversar aqui, mostrar um pouquinho dos porquês, né? E tive a oportunidade de ficar aí 20 anos dentro do box da Ferrari aqui no Brasil, aprender um pouco mais lá com o pessoal. A Shell tem uma parceria de longa data com a Ferrari, são mais de 70 anos de parceria técnica. Então existe um grupo de pessoas, basicamente dois técnicos super PhDs, né, que acompanham a Ferrari em todos os autódromos, em todas as corridas, e eles trazem junto com ele um laboratório, né? Um laboratório portátil. Eu chamei uma vez o laboratório de container, de trailer, os caras ficaram bravos, porque imagina um laboratório Ferrari, né? Lindo, maravilhoso, com equipamentos para análise do combustível e análise do lubrificante. Existem equipamentos muito mais sofisticados no laboratório da Shell, que faz o desenvolvimento do produto que vai ser utilizado no motor Ferrari, mas existe um controle de pista de saber se o combustível ou se o lubrificante não saíram dos limites muito estreitos estabelecidos pela FIA. Então esses caras analisam lá cerca de 50 amostras de combustível durante o final de semana, outras 50 de lubrificante. O lubrificante, como ele vai dar uma ideia do desgaste interno do motor, então a engenharia da Ferrari ali, no final de semana, pode tomar uma decisão de trocar o motor ou não, ou ir para frente, e o combustível vai te dar uma ideia também de desempenho que está sendo trazido para aquele motor. Sim, e a gente estava batendo uma bola antes de ligar, entrar no ar. Você estava comentando que a Fórmula 1 ela não usa o combustível local, né? Então ela traz esse combustível. Como é que é esse processo aí? Pela especificação da FIA, o combustível tem que seguir ter certas características técnicas, né? Isso ao longo do campeonato inteiro.
Então, existem lugares onde você corre ao nível do mar, né? Sim. Monte Carlo, por exemplo, Sim. ao nível do mar, e São Paulo, 800 de altitude. Então, você tem situações diferentes para o motor trabalhar. Você pode ser que o motor te exija condições ligeiramente diferentes de combustível. Então, todo combustível que é usado durante o campeonato, ele tem que ser pré-aprovado pela FIA. E, lógico, antes dele ser pré-aprovado pela FIA, ele tem que passar pela engenharia, no nosso caso da Ferrari, para aprovar aquele combustível que vai entregar, naquele momento, naquela pista, todo o potencial que o motor Ferrari vai exigir para aquela competição. E não daria para se fazer isso usando um combustível do país onde eu vou correr, onde a Ferrari vai correr. Então, o combustível da Ferrari em particular, ele é feito num laboratório da Shell na Alemanha, né? Então você pega lá os melhores componentes que você pode encontrar ao longo, distribuídos aí pelos outros lugares em que a Shell tem movimentação de petróleo, de combustível, etc., para poder formular, para poder fazer o teu combustível que vai ser usado naquela pista. Então você vai desenvolvendo junto com o desenvolvimento do motor Ferrari. Toda vez que a FIA fala assim, vai mudar o regulamento daqui 2, 3 anos, o motor vai ter que ter essas características. Então, hoje, a partir do momento que sai essa novo regulamento da FIA, os engenheiros começam a trabalhar da Shell para ter uma solução de combustível lubrificante para atender aquele motor daqui 2, 3 anos. Geralmente muda a cada 5 anos. Né? E aí, como eu falei, não dá para a gente pegar um combustível local que não foi aprovado pela FIA e botar para correr no carro. Né? Então, por isso é que se traz. Todas as outras equipes também trazem. Né? Então, são tambores de 50 litros que chegam aqui no Brasil, são corretamente armazenados lá em Interlagos e dali se abastecem os carros. Né? E aí o pessoal da Shell está em pista para poder ver se o combustível, no meio de toda essa movimentação, por exemplo, lá na Alemanha, faz o combustível num tanque. Do tanque eu coloco no tambor. A pergunta que vem é, será que contaminou do tanque para o tambor? Tira a amostra. Aí o tambor vem para o Brasil. Aí, será que contaminou na viagem? Eu vou lá e tiro uma amostra. Aí, do tambor, ele passa para aquelas unidades de abastecimento dos carros, que o italiano chama aquilo de Carlota. Carlota? Carlota. Não sei porquê, mas chama de Carlota. Basicamente, é um grande refrigerador de combustível. Só que nessa Carlota pode ter ficado um pouco de combustível da prova passada. Vem a pergunta novamente, tira a amostra. Aí vai para o carro. Opa, o carro ficou um pouco de combustível da corrida passada. Então, é uma sequência de amostragem de produto para ver se ele está absolutamente dentro do regulamento, o que pode custar posições do grid, por exemplo. Sim. Porque muita gente usa o combustível provavelmente para tirar uma vantagem, né? Se tiver adulterado. No caso de Fórmula 1, você tem a especificação da FIA, ela pede que o combustível utilizado nas competições de Fórmula 1 seja, acho que 98%, o mesmo combustível que eu encontro nos postos de abastecimento da Europa, com a mesma especificação europeia. Então você tem um espaço lá de 2% para mexer com os componentes. Mas existe também uma lista de componentes que você pode mexer ou não, então o negócio é bem travado. E é um antidoping da F1. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, então, as companhias que fazem os combustíveis, elas pegam essa lista e procuram trabalhar com os melhores produtos dentro dessa lista que você pode encontrar nas outras unidades da Shell. Aproveitar e pegar um gancho aí de Ferrari, né? A venda de carro esportivo tem crescido pra caramba no Brasil e Ferrari tem vindo aí, não vou falar que à vontade, mas aumentou expressivamente. A Ferrari é projetada para andar com combustível de altíssima qualidade, padrão europeu. Quando esse carro vem para o Brasil, existe algum tipo de modificação na fábrica para aturar o combustível brasileiro ou tem alguma recomendação de combustível específico para esse carro? Existe obrigatoriamente uma tropicalização, qualquer que seja a marca do carro. Ferrari, BMW, Porsche, Mercedes, ele tem que ser tropicalizado. Lá na Europa, você tem agora 10% de etanol, né, dentro da gasolina, mas isso já foi menos. Então, um carro que anda com uma gasolina de 10% tem que ser tropicalizado para um país que anda com 27%. Né? E uma discussão já nesse momento para se levar para 30%. Para 30%. Né? Então, não só o motor é tropicalizado, mas você tem que tropicalizar a suspensão também. As estradas na Europa são lisas, né? São lisinhas. Né? Quando você chega aqui no Brasil, a gente não tem as mesmas condições.
o sistema de refrigeração também do carro também. Então você tem que redimensionar radiador, bomba d'água, etc. E assim vai. Então uma Ferrari que vem para o Brasil é diferente do que é vendida na Europa. Sim, ela tem que ser tropicalizada, senão aqui ela vai sofrer. Interessante. Porque principalmente aí nos carros exóticos existe muita gente na modalidade de importação direta, né? Que não passa por dentro do fabricante. Então imagino que pode enfrentar algum problema técnico. Quem importa diretamente vai ter que fazer uma tropicalização. E você vê que são vários componentes, não é só no combustível, mas é na suspensão, é no arrefecimento, isso tudo no próprio pneu, às vezes, mexendo no conjunto da suspensão. Isso tudo modifica bastante, né? Porque temperatura, pressão, asfalto, isso tudo influencia, né? O globo é gigantesco, então cada um se adequa à melhor forma possível, né? Para o carro andar bem aqui também, né? Para o carro funcionar. E aí a gente sempre escuta falar e a gente que está mais por dentro entende que a tecnologia nasce lá, né? Na Fórmula 1, no desenvolvimento de tudo. Com certeza o combustível, como ele vai se desenvolvendo lá, ele acaba chegando para a gente em algum momento, em algum tempo, ou de alguma forma. O que vocês viram aí nessa trajetória que foi mais benéfico para a gente no uso popular, que vocês viram que a Fórmula 1 desenvolveu em cima de um combustível? Assim? A gente tem um mantra internamente, né, que tudo que a gente aprende com a Ferrari na pista de corrida, muita coisa a gente traz para a pista do posto. Então, nesse momento, a gente tem uma gasolina que nós mudamos o aditivo dela agora em novembro do ano passado, a Shell V-Power. Então, a tecnologia do aditivo que nós estamos usando hoje aqui no Brasil é a mesma tecnologia que está dentro do motor da Ferrari. Pode ser que, quimicamente, o produto tenha algumas nuances, algumas diferenças, porque o motor Ferrari é um motor diferente. Tá? Mas a tecnologia de fazer o aditivo é a mesma. Então, esse aprendizado ele vem para a pista. No Brasil, hoje, a Shell é a única empresa multinacional, então ela desenvolve seus próprios aditivos. Então, nesse momento aqui, quando a gente abastece um veículo aqui no Brasil com a gasolina Shell V-Power, o mesmo aditivo está sendo usado nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, e etc, etc. Então, a tecnologia é global. Interessante. E eu acho interessante a gente falar também o seguinte, ó. A gente está falando de uma empresa de mais de 100 anos no Brasil. A gente já passou por vários sistemas econômicos, passamos por 2 guerras, a gente conhece bem o nosso mercado brasileiro. Por ser uma multinacional, a gente investe muito em tecnologia, em mão de obra, em base, para a gente poder dar esse conforto e essa credibilidade para o consumidor final. Então é importante a gente olhar isso. É como sempre o Pose vem falando aqui. Quando você tem um produto de muita qualidade, você tem que difundir isso. As pessoas têm que entender que a gente produz coisas com muita qualidade. Não só a Shell, como outras empresas multinacionais que vêm e ficam aqui. Então isso de você ter um grande produto, da gente falar da Shell V-Power, do conceito de como a gente faz esse produto e a gente adequa esse produto no próprio Brasil, isso mostra a responsabilidade de uma multinacional dentro de um país olhando num conceito econômico. A gente está aqui para crescer e cada vez mais formar mais caras igual ao Pose com 30 anos. Isso é um orgulho ter um cara com 30 anos falando de uma coisa que é importantíssima para qualquer consumidor. Eu falo isso como comercial, porque a gente tem que consumir o melhor. A gente tem que trabalhar muito para consumir o melhor. E as empresas, elas têm essa tendência, de dar o melhor produto para o seu melhor consumidor. É uma informação atemporal, né? Isso aí, porque vai ficar o resto da vida. Exatamente, né? exatamente. Agora pega caneta e papel e anota essa dica. É o seguinte, quando a gente repercutiu, né, sobre a diferença entre combustível comum e aditivado, eu vou deixar essa resposta pro final, é claro. Mas eu me coloquei no lugar do consumidor e imagino por que ele quase apanhou. Eu acho que a maioria do brasileiro já teve um problema com abastecimento. Ele já abasteceu o carro, saiu batendo pino. E ficou um vilão ali do dono do posto de gasolina como o responsável por lesar. Como que o consumidor leigo consegue identificar se determinado posto está vendendo combustível de qualidade? Se não tem excesso de solvente, se não tem excesso de etanol? Existe essa possibilidade? Existem várias possibilidades, né? O consumidor ele tem absoluto direito de pedir para o posto revendedor
que faça os testes obrigatórios pela Agência Nacional do Petróleo. São testes simples. Onde você mede a densidade do produto numa proveta de 1 litro, aparência, cor, o teor de etanol anidro que está contido naquele combustível. Hoje a legislação brasileira está em 27% mais ou menos então de 26 a 28 é permitido. Nas gasolinas premium, 25 mais ou menos 1. Então, se eu chegar num posto, pedir uma amostra, pedir que façam um teste, e aquela gasolina, em vez de 27, ela tiver 40, 50, aquele produto está adulterado com etanol. Fora de especificação. E não é etanol anidro, é não etanol hidratado, está na bomba aí. do lado. Né? Então, é um produto que está adulterado. Ah, mas meu veículo é flex, ele roda. Tá, mas roda, mas o ponteiro desmaia mais cedo. Né? Sim. Eu gasto muito mais combustível. E existe também a própria sinalização comercial, não tem milagre. Né? Então, se eu passo numa área, eu vejo lá um posto vendendo gasolina muito mais barato do que o posto da esquina ao lado ali, cara, alguma mágica ele está fazendo ali. Né? Pode ter um produto adulterado, pode ter um produto desviado aí no meio do caminho. Então, são os sinais que mostram um potencial problema. Eu, nos meus hábitos de abastecimento, eu procuro abastecer naquele posto perto de casa, que eu já conheço, né? 80% dos meus abastecimentos é num posto que fica a 1 quilômetro de casa. Né? O outro fica 1,5 quilômetro. E aí, perto do trabalho, eu tenho mais um. Né? Então, agora, viajo. Né? De vez em quando, se você está no meio da estrada, eu vou procurar um posto de rede, por exemplo. A gente tem em São Paulo, a gente tem redes muito grandes, né? A rede Grau, a rede Frango Assado, eu não sei, aqui no Rio. Aqui a gente tem a rede Amor, a rede Najar, são caras muito grandes sérios, caras sérios que estão na Shell há mais de 50 anos. Assim, para o consumidor final, o importante é ele sempre procurar entender. Porque quando você entra num posto de gasolina, são várias informações. O placar de preço, o frentista, a letra no spreader. A gente desenvolveu um sistema que é um controle de combustível. O Pose daqui a pouco pode falar disso, que é o nosso DNA. Então a gente tem essa chancela nesses postos que a gente faz esse teste e a gente sabe que naquele posto a gente tem o combustível Shell. Isso é muito importante, é como se fosse um selo de qualidade, né, Pose? A gente tem esse selo de qualidade. Isso é para facilitar o consumidor. O consumidor vai olhar aquele selo, é uma lupinha escrito DNA Shell, aquele posto ele foi verificado e ali o combustível realmente é Shell. Legal. E depois a gente tem sempre os canais de denúncia, né? O próprio telefone da ANP, o endereço eletrônico da ANP, nosso telefone também. Cara, temos que denunciar. Se eu desconfiei de alguma coisa, se eu abasteci meu carro saiu com algum problema ou comecei a ter um determinado problema, eu tenho que denunciar isso como bom consumidor. Eu tenho uma teoria que geralmente o cara, quando ele coloca gasolina batizada, ele já está desconfiado enquanto ele está esperando ser atendido. Claro. Porque é bem nítido, né? O mercado ele é muito... Ele quer acreditar que não é. Na verdade, a gente tem que entender uma coisa. O mercado ele é soberano. Ele se regula por si só. Você não vai comprar uma gasolina muito mais barata do que o mercado está praticando. Porque isso existe uma cadeia de formação de preço, de imposto, de consumo. Então, não adianta, ninguém faz mágica. Todo mundo está nesse negócio para servir bem e ganhar dinheiro. Então, as contas do próprio posto, elas são muito altas. Você tem como diminuir alguma coisa, mas você não tem como diminuir demais. Então o mercado ele se regula. Não tem mágica. Milagre. O mercado se regula. Por isso que o mercado é um mercado livre. Sim. A gente não tem um mercado tabeladeiro, é livre. Ele se regula automaticamente. E o consumidor tem que olhar isso. O consumidor sabe quando ele está colocando combustível num lugar que ele fica preocupado. Ele já espera o pino bater lá na frente. Ele já espera, isso aí, entendeu? Ele espera. E falar nisso é interessante também, que é uma dúvida que às vezes sempre a gente em rodas de amigo tá pipocando. Quando a gente fala de adulteração de gasolina, a gente tem vários adulteradores que no botequim, na conversa de botequim sempre tem. Aquela gasolina ali tem água, a outra tem álcool, a outra tem solvente. Já escutei falar de pessoal botando diesel ou biodiesel, misturar em gasolina. Como que se adultera de normal? Normalmente quando vocês notam assim, aqui está sendo adulterado... A adulteração padrão. Onde que é o pulo do gato? O que o cara mistura ali?
A adulteração mais fácil de se fazer é aquela usando o etanol hidratado que já está lá no posto e colocando no tanque de gasolina. De gasolina. É o que eu falei, tem que ter 27% e eu encontrei o etanol com 50%. Tá? Essa é a adulteração mais fácil de se fazer. Mas eu já vi também algumas coisas de solvente, usar metanol. Água é um mito, porque se eu tenho um tanque de combustível lá no posto, um tanque de gasolina, e eu coloco água para aumentar o volume e eu vender mais no feriado que se aproxima aí, a água ela tem uma característica. Ela, ao passar pela gasolina, ela arrasta o etanol anidro que está dentro dela e leva lá para o fundo. Para o fundo do tanque. Elas não se misturam muito, elas se separam aí. O etanol anidro que está dentro da gasolina, ele é absolutamente estável. Você pode botar em temperatura baixa, em temperatura alta, ele não separa. Mas como o etanol anidro ele tem uma polaridade, e a água também tem polaridade, é como se fosse ímã, ele se atrai. Então a água tira de dentro da gasolina o etanol anidro. O tanque do posto de abastecimento, do posto de serviço, ele tem a bomba que vai colocar o produto dentro do tanque do carro, mas essa bomba está ligada numa tubulação que vai até quase o fundo do tanque. Fica lá um palmo, 20 centímetros mais ou menos, que é para não pegar, às vezes, algum resíduo de fundo de tanque. Então, se eu jogo lá dentro de um tanque de gasolina no posto, essa água arrasta o etanol anidro lá para baixo, ela não vai misturar na gasolina. Não mistura. E aí, o próximo carro que entrar para abastecer, eu vou entregar para ele água e álcool. Né? E às vezes o pessoal pergunta esse negócio de água. Ah, mas eu observo, o carro na minha frente, o cara deu uma acelerada e saiu um esguicho de água. Né? Por que sai esse esguicho de água? A gente tem que voltar lá para o tempo da química né? E ver a equação de queima da gasolina. A gasolina não queima sozinha dentro do motor, ela precisa de oxigênio. E gasolina é um hidrocarboneto, você tem carbonos e hidrogênios. Então, uma parte da queima da gasolina é esse hidrogênio se associar no oxigênio que entrou do ar para dentro do motor. Né? E isso forma H2O. Então, para cada litro de gasolina ou de etanol hidratado que eu queimo dentro do motor, eu produzo 1 litro de água. Tipo um vaporzinho que fica lá. Vapor. No dia quente, você não percebe porque sai em forma de vapor. Mas no dia frio, principalmente na partida de manhã, você tem todo o escapamento frio. Gelado. Então, você dá a partida. Né? O pico de temperatura na hora da queima dentro da câmara de combustão é da ordem de 700, 800 graus. Né? Lá dentro vai ter a água associada ao etanol hidratado. Né? Sim. Então, isso, cara, faz com que, junto com o oxigênio do ar, saia um vapor, né? E ele esfria ao longo do tubo de escapamento e começa a gotejar. Entendi. Então, é isso que acontece. Boa. Menos um mito. Sim, vou entrar numa outra questão aqui, falar do etanol, né? A gente tá... Acho que nunca se falou tanto de carro elétrico, híbrido, a gente tá tendo a chuva dos BYD, GWM, elétrico, híbrido, futuro. O Brasil com etanol, como é que é, na sua opinião, a nossa capacidade ainda, se a gente está explorando tudo e se é uma fonte energética positiva, né? Porque tinha um mito do álcool... A partida é difícil, resseca o motor, não faz bem. O que a gente tem de potencial do etanol e como que a gente está explorando isso? E até emendando com isso, tu falou 2 tipos de etanol diferente aí, né? Eu também não consigo identificar a diferença. Vamos começar por esse. O etanol anidro, ele tem até, no máximo, 2% em volume de água. E ele é usado única e exclusivamente para ser misturado na gasolina. Para se fazer... Porque a gasolina, quando ela sai da refinaria, ela sai absolutamente sem álcool nenhum. Gasolina pura. Ela é classificada como gasolina do tipo A. Quando ela vai ser vendida, se mistura nessa gasolina os 27% do etanol anidro. E ela passa a se chamar gasolina C. Aí me perguntaram uma vez, e entre o A e o C não tinha o B? Existia a gasolina B de bola. Era uma gasolina feita pela Petrobras exclusivamente para as Forças Armadas. Mas isso na década de 70. Né? Depois, eu acho que meio da década de 80, a gasolina B deixou de existir. Se a gente pega lá no site da ANP especificações antigas de gasolina, você vai encontrar a gasolina B de bola. Então ficou a A e a C. Etanol anidro e etanol hidratado tem até no máximo 5% de volume de água. De onde vem essa água? No processo de produção do etanol. Você planta a cana-de-açúcar,
colhe, moe. Ao moer a cana, você tem um caldo doce, que é uma garapa, e aí você coloca uma enzima lá dentro que se alimenta do açúcar dessa garapa e produz álcool. E numa determinada fase do processo, por mais enzima que você coloque lá dentro, vai ficar água, o tal dos 5%. Entendi. Tá? A enzima ela tem também um rendimento, né? Então, 5% é o que sai dentro do etanol hidratado, e quando eu quero fazer etanol anidro, eu pego uma parte desse etanol hidratado e passo por mais 2 ou 3 processos, que pode ser peneira molecular. Peneira molecular é uma peneira com uma membrana especial que deixa passar o álcool e retém a água. Ou eu posso colocar numa torre de destilação. Eu misturo um solvente que tem um ponto de coleta, né, de evaporação diferente, então o solvente vai arrastar a água e sai para um lado e o etanol anidro sai para o outro. Tá. Então, um tipo de... O etanol hídrico, é hídrico? Você falou? Hidratado. Ele é o que a gente queima no carro. Exatamente. Puro. Puro. E o outro é um composto para gasolina. Exatamente. Entendi. Engraçado, se a gente colocasse na gasolina A pura da refinaria, se eu misturasse álcool hidratado, ela separa por causa da presença de água. Sim. Mas o anidro não, ele fica absolutamente estável lá dentro. Interessante. Tá? Então é isso. Mas você tinha falado de etanol? Sobre o uso de etanol, né? A gente está falando muito de carro elétrico, carro híbrido, Sim, e sim. o etanol saiu um pouco de discussão. Como Mas é que voltou, tá o nosso... né? Voltou bastante, voltou forte aí. Né? Tem muita... Desculpa, você... Não, é exatamente isso, porque tem alguns mitos, né? Que o uso do álcool resseca o motor, pessoas que têm uma imagem do álcool de muito tempo atrás, que demorava da Quando partida. chamava álcool mesmo. Exatamente. tinha que puxar o afogador, Dá 3 bombadas. dar 3 bombadas, rezar para pegar, e aí quando pegava você podia entrar em casa, tomar café. Tomava café, motor, isso aí. Que o motor ia esquentar. Aqueles cortezinhos. Mas a indústria automobilística evoluiu demais. Se você olha um motor desse que tinha esse afogador, esse procedimento todo, hoje você tem bicos injetores, mesmo na época de carburador, você tinha ali uns coletores de admissão aquecidos, né? A Volkswagen trouxe essa solução, ficava bem embaixo da borboleta do carburador. Hoje você tem bicos injetores com aquecimento, com uma vela de aquecimento. Então, antes do álcool entrar na câmara de combustão, ele já é pré-aquecido. Então, esses problemas todos foram todos resolvidos pela indústria automobilística. Hoje o motor que sai das montadoras está absolutamente pronto para o etanol hidratado. Ponto. Não tem mais esses problemas. E aí veio o carro elétrico, né? Então a Europa tem pressa. Né? Tem pressa porque os caras têm uns desafios aí de entrega de ar mais puro, muito mais urgentes do que a gente tem aqui. A gente também tem compromissos e tudo mais. Então a Europa viu que o carro elétrico era uma saída mais rápida, né, para isso. Embora a gente acompanhe agora nas redes sociais alguns memes que os caras fazem com o carro elétrico, tendo problema, um geradorzinho a gasolina para abastecer o carro elétrico, tudo isso eu acho que é coisa que passa. Mas aqui no Brasil as montadoras estão olhando muito interessantemente para o etanol, né, como um passo intermediário entre o motor a combustão e o carro totalmente elétrico. Por quê? O etanol, ele entrega no processo de produção um carbono muito menor do que a gasolina, porque a própria planta, a cana-de-açúcar, captura o carbono e faz fotossíntese. Então ela captura o carbono e entrega CO2, entrega O2, né, oxigênio. Então as indústrias automobilísticas começaram a ver isso com muito interesse aqui no Brasil. É lógico que o carro elétrico tem o seu espaço. A gente tem montadoras já vindo produzir carro elétrico aqui. É uma opção de quem vai comprar o carro. Tá? Mas ainda, nós temos no Brasil problemas de infraestrutura ainda a serem resolvidos. Né? A gente não tem tomada para todo mundo. Não tem. Né? E se começa a crescer isso demais, eu tenho que construir uma hidrelétrica, porque no Brasil a gente vira e mexe tem uns apagões. Então, aí, né? Então precisa equacionar muito bem esse problema. Com o veículo a álcool, com o motor a álcool, eu li isso. Aliás, eu fui num seminário e o cara que estava apresentando falou assim: cara, se todo mundo aqui no Brasil que tem carro flex combinasse, a partir de segunda-feira, todo mundo ia abastecer com álcool, a gente entregava os desafios de 2030. Agora, culturalmente, existe esse preconceito com o álcool. Deles, principalmente que eu escuto poxa, meu mecânico me recomendou a maneirar no abastecimento com álcool que pode prejudicar meu motor. Procede?
Não procede, porque as montadoras, quando elas fazem o motor flex, por exemplo, elas já pensam no etanol antes da gasolina. Por quê? O etanol hidratado contém água. Então eu tenho que pensar em revestimento de antioxidação, antiferrugem, né? Eu tenho que pensar que o álcool ele é mais agressivo para algumas borrachas e para alguns plásticos. Então a indústria automobilística dimensiona o motor pensando mais no álcool do que na gasolina. Da própria gasolina. Sim, do meu ponto de vista. Eu também não sei se o cliente vai abastecer 100% com álcool ou vai preferir gasolina, né? E o teor de álcool também sobe na gasolina brasileira. Sim. Então a preocupação maior é isso. Mas eu vejo as montadoras, olhando esse cenário aqui no Brasil, bastante interessadas com álcool. Na Raízen, por exemplo, a gente produz o etanol de segunda geração. O etanol de segunda geração é depois que a gente moeu a cana, botou lá as enzimas para produzir o álcool e tudo mais, sobra aquele bagaço, né? Aí a Shell, há uns anos atrás, começou uma pesquisa junto com o Instituto Canadense, não me lembro o nome dele, naquele bagaço pensar em algum processo para transformar a celulose em sacarose, em açúcar. E descobriram, né? Fizeram umas pesquisas e descobriram. Então eu pego o bagaço agora e nesse processo eu consigo encontrar sacarose lá dentro, açúcar. Então se tem açúcar, eu chamo a enzima, ela come o açúcar e faz o álcool. E qual é a vantagem disso, né? Quando eu tenho quando a gente tem uma planta, uma usina que produz açúcar e álcool, eu instalo em paralelo, né, uma unidade produtora de etanol de segunda geração. Então eu pego o bagaço, faço essa conversão toda e aumento em até 50% o volume de produção daquela planta sem plantar um pé de cana. É fantástico. É fantástico. Vocês têm que ir um dia ver como é que é. É fantástico. É legal. Isso é uma coisa que é muito... Só me chamar que eu vou. Tá? Só me chamar que eu vou. Fantástico. Isso é uma coisa que é muito pouco falado, né, cara? Eu vejo porque a gente que trabalha com carro e tudo, tá muito aquecido essa história do carro elétrico e tudo, mas tu escuta pouca gente falar dessa questão do etanol da Raízen de segunda geração. A gente comentou isso naquele podcast, mas por mais que você olhe para cá, olhe para lá, você não vê muito... se o cara, na minha opinião, se o cara tá realmente preocupado com ESG, essa questão de segunda geração ele é mais benéfico do que o próprio carro elétrico. Na verdade, é o que o Pose falou. Isso é uma evolução da indústria. A indústria está sempre pensando em quê? No bem-estar, na comodidade e na economia. Cara, quando você faz isso, você diminui uma carga absurda de poluição. Diminui uma carga absurda de problemas que você pode vir a ter por falta da tecnologia. Cara, é fantástico. Você tem um produto que você planta, você colhe, você usa, você reusa, você planta, você colhe, você usa, você reusa. Ou seja, o meio ambiente, que é uma coisa importantíssima hoje, diminui drasticamente todos os níveis que você imagina que o combustível vai afetar essa camada do meio ambiente. Não é um mineral que você está tirando e não vai conseguir repor, né? Mas o mais importante que eu vejo, assim, agora como consumidor e como eu, é a falta de informação. A gente não tem essa informação ainda. A informação é muito represada, na minha opinião. Sim. Por algumas pessoas que sabem, e as informações elas vêm muito rasa. Cara, etanol é uma fonte de energia absurda. Sim. E essa fonte de energia é uma fonte de energia renovável. É muito bom isso, entendeu? E esse mito de ressecar e tudo, a própria Shell tem o etanol aditivado, não tem? Tem o Shell Power Etanol. Então, muita gente não sabe que existe. A gente tem também o etanol aditivado, que é o Shell Power Etanol, pelo mesmo conceito que a gente tem a gasolina aditivada. Então, ali dentro do aditivo você tem detergente, dispersante. O dispersante sempre associado com detergente, né? Porque quando você consegue remover algumas partículas e elas são um pouco grandes, o dispersante quebra essas partículas, né? Anticorrosivo, antioxidante, redutor de atrito. Então, o redutor de atrito, ele forma uma camada de lubricidade. Ele não é um lubrificante, mas ele traz mais lubricidade para o combustível. Por exemplo, se você pegar diesel na mão, ele é bem oleoso. Sim, viscoso, né? Viscoso. Se você pegar a gasolina, ela é mais seca. O etanol é muito mais seco ainda. Então, quando você coloca um redutor de atrito, você eleva o patamar de lubricidade desses combustíveis. Sim. Acho que tá chegando na hora da gente fazer aquela pergunta. Não tá aguentando, né? Porque a gente tá passando por ela toda hora. Posso? Claro, fica à vontade.
Então, por favor, a hora de representar a defesa do réu. Gasolina comum aditivada, por que que aditivada é a recomendação? Tá. Então, eu vou pedir aqui auxílio para a gente mostrar alguns slides aqui. Bota o slide para a gente ganhar essa aula. E para você que tá aí, ó, primeiro respira, escuta, depois tu comenta. Boa. Porque às vezes você tá preso numa bolha de informação, naquele mecânico antigo pra caramba lá que consertava gol a ar, e tu não tá na modernidade. E então, o mundo mudou, né? Mudou muito. Mudou demais. E a tendência é mudar cada vez mais. Então eu trouxe uns slides aqui que eu costumo responder essa pergunta, às vezes trazendo alguma informação. Ah, é importante. Então, passar o próximo aqui, Bruno. A pergunta é essa, né? Por que existe combustível aditivado? Isso aí. Então, no próximo slide, a gente começa a responder. Tudo começou aqui no Brasil em 1986, quando o Conselho Nacional do Meio Ambiente criou o Programa de Controle de Emissões Veiculares, o PROCONVE. A função do PROCONVE é estabelecer a legislação para reduzir as emissões de gases que saem do sistema de escapamento, né? Gases de efeito estufa, reduzir monóxido de carbono e etc, etc. Então, o PROCONVE estabeleceu uma agenda de redução de emissões desde aquela época. Tá? Para eu conseguir redução de emissões, basicamente, eu tenho que mexer em duas coisas. Motor, eu tenho que avançar a tecnologia do motor. Então, em 86, motores eram carburados no Brasil. Sim. E hoje você tem injeção direta de combustível. Passamos pela injeção indireta, monoponto, multiponto, etc. E todas as outras que a gente conhece aqui. E o combustível também teve que evoluir. Então, se você pegar uma especificação técnica de combustível da década de 80, ela é ligeiramente diferente da de hoje. Por exemplo, enxofre. Né? Sim. O enxofre é o inimigo número 1 dos sensores que a indústria automobilística coloca nos motores para identificar o funcionamento bom e corrigir falhas. Quando o enxofre fica impregnando aqueles sensores, eles não funcionam. Então, em vez de eu diminuir a agressividade do gás que sai pelo escapamento, eu aumento a agressividade. Então, o enxofre diminuiu ao longo do tempo. Isso é um mito que você não me perguntou, mas essa vai de graça. Né? Que cor que é o enxofre? Amarelo? Amarelo. Então, o mito de mercado. O cara olha uma gasolina mais moderna, ela está quase que incolor. Ele fala, isso aqui está cheio de álcool, isso aqui está cheio de solvente. E aí, quando ela está amarelona... Oh, que bonita. Quando ela está amarelona, ela está cheia de enxofre. Sim. Né? Bom, mas isso é uma parte. E lá em 1986, o PROCONVE já falou o seguinte, a partir de janeiro de 88, o respiro dos gases, né, do cárter não podem mais ser jogados livremente na atmosfera, porque era o que acontecia. Se você pegar um Opala mais antigo, aí, antes de 86, Opala, Chevette, Corcel 1, Corcel 2, todo mundo. Fusca... O time todo. Os carros mais antigos, antes de 1986, todos eles tinham uma mangueirinha ali na tampa. Na tampa de válvula lá, na tampa de válvula. E jogava para baixo. Jogava na atmosfera. E vambora. Jogava na atmosfera. Isso é poluição. Sim. Então, o PROCONVE falou, isso aqui tem que zerar, não pode mais acontecer. Solução da indústria automobilística está no próximo slide. Foi colocado um filtro para captar aqui os vapores que se formam no cárter do motor e esses vapores foram redirecionados para dentro da câmara de combustão, para serem queimados. Mas quando eu redireciono para a câmara de combustão, obrigatoriamente passa na válvula de admissão. E aí suja. Então eu trouxe as minhas válvulas de estimação, né? Uma válvula um pouco suja. Mostra aí, Igor. Tá pegando aqui, Bruno? Tá dando para ver aqui? Essa daqui aqui, fica mais clara, ó. Uma válvula muito suja. Né? Vou botar? Aí, boa. Agora, dá um desafiou zoom aí, o foco ali do rapaz. Ó. Essa aqui é uma pouco suja. Pouco suja, uma válvula bastante suja. Bastante suja. Nossa, e uma válvula limpa que rodou com combustível aditivado. E uma válvula zero bala. Quanto rodou cada uma dessas válvulas? Essa que você está na mão que está limpa, o equivalente a 10 mil quilômetros. A outra que está medianamente suja, também equivalente a 10 mil quilômetros. Essa daqui, a mais suja de todas elas, além de acumular esses resíduos, ela também teve um problema no retentor de óleo. Né? Então, muito dessa sujeira aí também é lubrificante. Mas o que acontece quando eu redireciono
o vapor de lubrificante para dentro da câmara de combustão. Ele passa na válvula de admissão e ele vai, ao longo do tempo do uso do veículo, depositando essa sujeira. E essa sujeira, ela prejudica a entrada de ar no motor. A gente vendo essa imagem, é mito ou é verdade que quando se coloca uma gasolina aditivada, ela vai soltar a sujeira e vai entupir o motor? Contaminar, entupir o motor, estragar a bomba? Nesse caso, quando a gente solta a sujeira que está na válvula de admissão, ela cai diretamente dentro da câmara de combustão. Entendi. Que tem um pico de temperatura por volta de 800 graus. É um incinerador. Então, toda a sujeira que cai ali, incinera e sai pelo sistema de escapamento. Então, você usando a gasolina aditivada aí, mesmo que limpe, o teu carro não vai ter problema por causa disso. Vai melhorar ainda mais a vida dele. Não vai ter problema. Aí algumas pessoas falam, mas e no tanque de combustível, será que tem sujeira? Sujeira tem no tanque de combustível se eu for descuidado. Porque eu abro, abasteço e fecho. Né? Mas o filtro de combustível está lá para isso. Para reter qualquer sujeira que eu descuidei e caiu lá dentro. Tá? Se eu uso uma gasolina de boa qualidade, a expectativa de sujeira é muito baixa. Agora, se eu começo a correr atrás de preço, pego uma gasolina adulterada ou qualquer outra coisa que possa acontecer. Uma adulteração muito forte, por exemplo, é com solvente. Né? As bombas de gasolina modernas, elas são encapsuladas por plástico. Né? E o solvente começa a dissolver esse plástico e começa a formar grumos de plástico. Isso para no filtro de combustível e entope. Né? E aí você vai ter problemas. Né? Se passar do filtro, pode chegar no bico injetor, por exemplo. Vocês podem ver que nessa imagem ali, o que o Pozzi estava falando é o canister. Na nossa época... O canister é na próxima. É na próxima? É na próxima. Então ele vai mostrar. Na época, quantos de nós ia lá e o mecânico falava, tira isso daqui, que isso não serve para nada. Elimina o canister, que o carro vai andar mais. Catalisador do carro, né? Tipo o catalisador do carro. Catalisador que não serve para nada. Exato. Então, na verdade, é o que ele falou. A indústria ela vem cada vez mais se aprimorando, colocando mais facilidade na nossa vida. Agora, o time aqui que está fazendo essa manutenção precisa ir junto com esse movimento, né? Senão a gente sempre tem um movimento contrário. Você tem uma tecnologia muito grande. Quando o Gol GTI veio, tinha mecânico que quase se jogou da ponte em Niterói. Que o cara não sabia como é que ia fazer para mexer na injeção multiponto. Aquilo ali era uma coisa do outro mundo. E através dessas injeções a gente teve essa melhoria. E aí não é só o motor, o combustível ele tem que ir junto. Porque ele é uma peça fundamental, ele é uma peça de enchimento da fábrica. O carro não sai da fábrica de automóvel sem a peça combustível, como é a peça lubrificante. Então, nesse caso, se eu tenho uma válvula suja por esse ciclo, né, que o lubrificante executa aí dentro do motor, é como se eu tampasse o meu nariz e tentasse fazer 100 metros raso. Isso aí. Não consigo, né? Eu tenho o meu sistema de alimentação de ar obstruído. Então, o motor tem tem essa perda, né, de entrada de ar e ele vai tentar compensar com combustível. Está faltando ar, ele vai tentar compensar com combustível para retomar o desempenho. E aí eu caio com o meu motor em consumo, né? O motor começa a consumir mais. Além da sujeira em válvula, eu posso ter sujeira em bico injetor também. Então, tudo que acumular aqui na ponta do bico injetor também vai me prejudicar a pulverização de combustível dentro do motor. Então, eu penalizo queima. Então, alguns benefícios aí que a gente falou da aditivada. Melhora a fricção, né? E tem diminui o atrito. Diminui o atrito que vai fazer ter uma economia de combustível. Sim. Então, gasolina aditivada hoje se usa no mundo todo por causa disso. Não foi você pegar a mangueira de respiro do cárter e jogar no coletor de emissão não foi uma solução brasileira. Né? Se você pegar um carro importado, sim. Né, hoje, atualmente, ele tem lá o que a gente chama de blow-by do gás, do gás que se forma no cárter do motor. Então, por isso que a gente tem combustível aditivado nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia como um todo, no Brasil. Então, você quer ter o seu motor performando, né, sempre numa maneira mais otimizada, a recomendação que eu dou é combustível aditivado. Eu não faço questão. Combustível comum. A decisão é do cliente. É isso aí. Sim. Né? Não é obrigado a usar. Mas tem que pensar. Eu quero ter o meu motor com a marcha lenta sempre regular,
partidas fáceis, retomada de velocidade, aceleração. Então você vai ter que manter seu motor limpo por dentro. Né? E aí a gente fala dos aditivos, né? Aí o que mais teve lá de comentário querendo bater é, pô, mas qual o aditivo que vão colocar ali? Sei lá o que estão colocando de aditivo. Antes deixa eu só complementar uma coisa. E esse raciocínio, né, de sujeira nas válvulas, bico injetor, vale para o motor que se usa só etanol. Sim. O pessoal fala, o etanol tem uma queima mais limpa, não precisa de aditivo. Não podemos desconsiderar aí que a queima ocorre para baixo da válvula de admissão, ela não ocorre em cima da válvula. Então, em cima da válvula, quem suja é o ciclo de lubrificante. E o lubrificante também evoluiu. Se você olhar lá para a década de 80, era o famoso... Motor Oil na Shell. Era totalmente mineral, né? Hoje a gente tem lubrificante à base molécula do gás. Exatamente. Então, essa linha de lubrificante, que é a Pure Plus, né? Pure Plus, né? Ela é feita com o gás do petróleo. Né? Então, ela tem uma deposição de sujeira ali muito menor do que os outros lubrificantes. Tá? Uma eficiência absurda. Que é uma peça que ajuda na queima do combustível junto ali, fazendo todo o trabalho junto. Está todo mundo trabalhando para economizar, para aumentar a durabilidade, porque na verdade o carro ele é um bem durável, né? Sim. Então o desenvolvimento da engenharia é feito para isso, para o negócio durar, entendeu? Mas para durar você tem que fazer o que é preciso fazer, você tem que fazer o certo. Por isso que a gente sempre fala, a gente escuta um monte de... Eu fiquei desesperado, eu quase morria. O outro falou que não, é um pó de pirlim-pim-pim. Quer dizer, o cara não entende como funciona. Ou entende, mas é mais fácil você vender a informação muito rasa, né? Sim. Tudo tem um sentido de ser. Ninguém produz um produto com um tipo de finalidade... para você chegar lá e tirar do carro e falar, agora vamos embora que vai... Não é assim. Então, essa é a diferença que você perguntou, né? Eu falei lá no começo que a Shell hoje, no Brasil, é a única empresa multinacional que desenvolve os seus próprios aditivos, né? Os nossos concorrentes aqui no Brasil, eles compram aditivos, eventualmente, do mesmo produtor que a gente compra. Só que a fórmula do aditivo que a gente tem para colocar nos produtos Shell, ela é exclusiva. E ela tem um período de patente. Né? Então eu diria que a fórmula dessa nova versão da gasolina V-Power que nós lançamos em dezembro é uma formulação que, em média, está 5 anos à frente da formulação atual usada pelos nossos concorrentes. Por quê? Porque a gente desenvolve inicialmente para a Ferrari. Então a gente faz uma formulação de combustível e de aditivo para o campeonato que a Ferrari vai correr daqui 5 anos. E lançamos isso globalmente. É literalmente tecnologia das pistas no seu carro. Exatamente. Os competidores vão chegar? Lógico, vão chegar. Mas eles não têm a receita do bolo que hoje nós temos. Não. Essa é a grande diferença. Mais alguma coisa desse slide aí? Não, acho que Ou não. Acho que no próximo no próximo a gente vê só a mangueirinha, aquela mangueirinha preta. Que a gente falou, para o pessoal entender. Então ele sai ali do da tampa de válvula, né? Da tampa de válvulas e entra no coletor de admissão. Então, a gente que gosta de carro e tudo mais, o que a gente fazia nas arrancadas? Quando você ia ser homologado para arrancar com o carro, você tinha que dar um jeito de colocar uma garrafinha, porque você não podia sujar a pista. Sim. Podia escorregar, causar um acidente. Então, naqueles motores que a gente usava antigamente, que eram motores grandes, sem tecnologia, com carburação, não tinha esse sistema. Então, a gente improvisava. E até hoje a gente faz isso na arrancada. A gente usa muito motor antigo, a gente consegue a gente faz um cash tank ali, justamente pensando na segurança, mais na segurança do que na própria performance, porque é importante. São carros mexidos com taxas altíssimas, diferentes medições de equipamento. Você vai jogar automaticamente o lubrificante ou o vapor dele para fora e pode causar um acidente. A indústria, pensando nisso lá atrás, desenvolveu todo o sistema que o Pose estava falando aqui. Você falou em pó de pirim-pim-pim, né? Eu lembro, às vezes, de algumas pessoas comentando mas isso é um pó de pirim-pim-pim que tem dentro. Pois é. Ninguém no Brasil fiscaliza isso. Já escutou isso? Isso. Né? Então. Ninguém no Brasil fiscaliza. A ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, é o órgão oficial que controlava sempre os aditivos no Brasil, desde
1990, alguma coisa, porque 88, 90 já começou a se discutir aditivação de gasolina no Brasil. Então a ANP logo em seguida lançou uma portaria na época regrando, né, o mercado de aditivos. Para você lançar um aditivo no Brasil, você tem que obedecer certos requisitos. O aditivo tinha que mostrar o desempenho que ele dizia que tinha, né? A gente tinha que mostrar para a ANP uma amostra do nosso aditivo, dizer o que tinha lá dentro em termos de formulação, mostrar para o IBAMA que o aditivo não causava poluição, não interferia nos gases que saíam, etc, etc. Em 2017, infelizmente, a ANP desregulamentou o setor. Então, hoje, no Brasil, não existe nenhum órgão que, por resolução ou portaria, fiscalize. É lógico que a ANP está sempre atenta e quando ela recebe reclamações, ela percebe alguma coisa acontecendo, ela tem o poder, ela vai lá, pode pegar uma amostra de aditivo lá na nossa base, por exemplo, e uma amostra de combustível aditivado, testar e tomar as devidas providências. Mas hoje, em termos de papel assinado, lei, legislação, isso foi desregulamentado. O nosso aditivo aqui, como ele está no mundo inteiro, ele é aprovado no EPA, que é o órgão de meio ambiente americano, ele é aprovado na Comissão Europeia de Meio Ambiente. Então a gente tem aprovações internacionais. E a mesma dosagem que nós usamos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, tal, a gente usa aqui no Brasil. É uma dosagem um pouco mais alta do que alguns concorrentes usam, porque a gente tem dentro do aditivo uma série de compostos químicos ali que, se eu não colocar numa quantidade correta, eu não tenho funcionalidade. É como eu fazer uma comida, por exemplo, e colocar menos tempero ou menos ingredientes. Aquilo não vai sair legal. Né? Então eu tenho que colocar os ingredientes corretos e dar o meu sabor especial aí no aditivo. Foi bom até falar nisso, né? Porque eu acho que tu ia falar isso do cara que... Não, eu ia pedir para você comentar. Qualquer coisa tu pode voltar com... A gente volta com o slide aí, por enquanto foi, né, Gilberto? Só acho que quer mostrar mais alguma coisa? Acho que tem mais 1 ou 2 slides pela frente aí, mas pula lá. É mais ou menos aquilo que a gente viu nas válvulas, sujeira dos bicos injetores também. Acho que tem mais um pela frente aí. Fotos que a gente tirou, fotos reais de motores, né? Com 70 mil quilômetros rodados com combustível comum. Nossa, olha a válvula. E aí, se eu der um zoom nessa válvula, você vê o que acontece no próximo slide aí. No próximo? Não, no próximo. Aí. Mais um. Aí, se eu der um zoom nessa válvula, eu vejo picos e vales. Então, esse material que se forma em cima da válvula, ele é poroso. Então, quando o bico injetor de um motor de injeção indireta é apontado para a válvula de emissão, a parte do combustível injetado fica retido ali. E aí, por isso que eu entro na fase de motor que gasta mais combustível. Eu fiz até um exercício que eu não oriento vocês a fazerem esse exercício, mas eu peguei um copinho com gasolina e mergulhei essa válvula. Né? Todas as 3. E aí eu passei num bico de chama. A primeira válvula, que é a mais limpa, ela dá um flash e apaga. A segunda, que tem um pouco de sujeira, ela dá um flash, fica queimando e logo em seguida apaga. Acho que deu 8 segundos de fogo. E a válvula mais suja ficou queimando por 12 segundos. Significa o quê? Que essa esponja efetivamente absorve o combustível. Então, se eu tirar essa esponja daí, eu restauro a performance do meu carro. Entendi. Porra, esse é o conceito. Para você que está vendo aí, a primeira foto da esquerda está aumentada em 20 vezes, a do meio em 400 vezes e a última lá em 3.000 vezes. Ela parece que em qualquer momento vai nascer alguma coisa ali naquele carro. Eu acho que deve ter mais um slide aí. Resumindo, né? Então a gente tem ali o bico injetor injetando combustível na válvula. Se essa válvula estiver limpa, eu não tenho uma parede de sujeira para desviar fluxo de combustível. Eu não tenho uma parede de sujeira que não permita a entrada de quantidade, pressão de ar na medida correta que o motor for dimensionado. E toda essa sujeira, como a gente falou, ela cai na câmara de combustão e sai pelo escapamento. Sem problema nenhum. A Shell, ela fez um teste junto com o Instituto Mauá. O Pose participou disso. A gente pegou um carro, né? E dividiu o tanque. E o cara usava gasolina comum por um período e depois usava gasolina V-Power por um período.
Na verdade, isso é muito técnico, eu não vou precisar qual é o prazo que eles usaram. Aí depois, eles pegaram esse motor, levaram para a bancada e foram analisar. Foram 2 carros separados, não foram? Não, foi um Ford Mondeo que a gente importou da Shell, deu um trabalho desgraçado, cara. E o Ford Mondeo, ele tinha lá no porta-malas um tanque que alimentava primeiro e segundo cilindro e outro tanque que alimentava terceiro e quarto, duplo. Aí você colocava combustível comum em um e a V-Power no outro. Rodamos lá com o Instituto Mauá para ele poder chancelar a rodada. Rodamos acho que uns 2 meses com esse carro. E antes disso a gente tirou velas, né, para fotografar como é que estava o motor por dentro. E depois de 2 meses a gente fotografou de novo, que nem aquelas válvulas que eu mostrei ali. E aí a gente comprovou que metade estava suja e metade estava limpa, né? Então, ou seja, legal mais um motivo que você tem que usar gasolina V-Power. Você tem que usar gasolina aditivada. Mas são testes comprovados aqui, não tem empirismo. Então, eu queria um comentário, porque né, depois aqui da sua declaração da gasolina aditivada, vieram várias pessoas apedrejando e muita gente muito embasada. Começaram a mandar link de eu não vou citar nome, de um determinado guru aí da internet, bem famoso, com um canal de inscritos muito grande, que ele diz o seguinte: a minha recomendação é usar a gasolina comum e você compra o seu próprio aditivo. O que você tem a dizer? A escolha é sempre do cliente. Né? Isso aí. O que você não deve fazer de jeito nenhum é colocar uma gasolina já aditivada dentro do seu carro e jogar um aditivo lá dentro. Isso não se faz nem com lubrificante também. Nem com lubrificante. Né, Mariel? Nem com lubrificante. Por quê? O aditivo de frasco, ele pode ter alguma interação com o aditivo que já vem da distribuidora e em vez de limpar, ele vai sujar. Superalimentação, superaditivação pode causar formação de gomas no sistema de alimentação de combustível. Então não se deve fazer isso. Nem jogar de pirona também. Os caras jogando de pirona. É mesmo? Sério? Óleo diesel. Vai dar dor de cabeça. Não, dá uma dor de cabeça. O motor vai dar dor de cabeça. Joga de pirona. Mas tem cliente que prefere. Tem cliente que prefere abastecer com gasolina comum e colocar um aditivo. Né? E eu também assisti essa reportagem a respeito, né, a opinião do repórter e tal, mas quando ele diz assim, eu não sei o que a distribuidora colocou dentro do caminhão-tanque que entregou o produto aqui no posto. Eu falei, eu também não sei o que está dentro do frasco de aditivo. Sim. Né? Eu posso construir para vocês aqui agora um frasco de aditivo. Exatamente. Eu pego uma gota, jogo dentro de um frasco e coloco diluente, né? Porque os aditivos geralmente eles são bem concentrados. Agora, quanto de aditivo e quanto de diluente lá dentro? Não sei, isso não vem escrito. Sim. Tudo se resume a procurar, entender onde você está colocando gasolina no seu carro, o produto que você está comprando. Exatamente. Não pode generalizar de qualquer maneira, porque tu bota todo mundo no mesmo balaio, né? Exatamente. A gente tem que ler, tem que se formar, tem que saber o que está lendo, tem que ler a segunda frase, não adianta só ler a primeira, né? Tem que avançar. E isso, assim, uma coisa que a gente sempre fala aqui, quando vai defender qualquer ponto específico, a gente fala, vai no manual e consulta o que o fabricante do carro está dizendo. Mas existem alguns casos que o fabricante se contradiz. Ele dá uma recomendação de um combustível comum, mas aconselha um aditivo. Existe de tudo. Eu tenho uma coleção no meu notebook aí de manuais, né? Eu entro no Google ali na internet, pô, manual do carro X. Se o link permite, eu baixo o manual. Baixo e aí eu recorto a página de combustível e dou uma olhada no resto ali também, né, e tal, mas a de combustível é que me chama mais atenção. E eu trago alguma dessas coisas para poder ter esse tipo de discussão. Eu não coloquei em slide, mas eu trouxe impressa aqui. Se você conversa com os frentistas e pergunta para ele qual é o carro mais difícil de você oferecer e o cliente aceitar a gasolina ativada, né? O carro campeão é o Honda, em segundo lugar está o Corolla, em terceiro lugar não me lembro qual que é. Bom, mas eu trouxe o manual do Honda aqui. Então, quando você olha, é um dos manuais, né? Quando você olha na página 5/1, está escrito assim, o motor do seu carro foi projetado para usar gasolina C comum. Eu, como bom brasileiro, leio essa frase e falo, gasolina C, comum. Né? Não vou adiante. Adiante está escrito assim, em atenção, ou... Eu não estou conseguindo ler de cabeça para baixo, mas é aqui. O motor do seu automóvel foi projetado para funcionar com gasolina tipo C, comum, comercialmente disponível e atendimento na resolução do CONAMA
número 18/86 do PROCONV, Programa de Controle de Poluição de Ar para Veículos Automotores. Essa é a resolução 71/98 da ANP. Exato. Quando a gente olha essa frase inteira, por que a Honda cita PROCONV e CONAMA? Porque foram os órgãos, né, que reguladores lá que em estabeleceram. 86. Exatamente. Né? E por que o motor foi projetado para usar gasolina C comum, sem aditivo? Porque se eu usar... todo motor que entra no Brasil tem que ser tropicalizado, né? Todo veículo. Além de ser tropicalizado, o motor, para rodar no Brasil, ele tem que obedecer às normas do PROCONV quanto à emissão de poluentes. Então, para eu homologar um motor aqui no Brasil, eu tenho que testá-lo com gasolina C comum sem aditivo. Porque se eu testar com gasolina aditivada, o meu resultado de fumaça no escape dá perfeito. Né? Eu me enquadro totalmente dentro da especificação. Então, eu tenho que usar gasolina C comum sem aditivo. Mas na página 5.2, está escrito aqui coisas boas sobre o aditivo. A própria montadora dizendo que o aditivo tem características benéficas para o motor. E a última frase, ela coloca assim, a escolha do cliente. Se o cliente quer usar o combustível aditivado que veio da distribuidora, ótimo. Se ele gosta de colocar gasolina como em um frasquinho de aditivo, excelente também, sem problema. Tá? Agora, primordialmente, o cuidado com a procedência. Exatamente. Seja comum ou aditivada. Com a procedência e a qualidade. Até pra gente puxar nesse gancho aí, qualquer carro pode colocar uma gasolina aditivada? Qualquer carro. Qualquer não existe ano, nenhuma... calhambeque, o que for gasolina pode botar... Não existe nenhuma contraindicação. Majoritariamente, aqueles carros produzidos depois de 88, né, conforme fala a legislação, mas eu posso pegar o Opala do Marião aqui, 74, aquele Opala. 74. Posso colocar a gasolina aditivada nele Eu só sem uso problema V-Power nenhum. lá. Sem problema nenhum. Tecnologia das pistas no seu carro. Não, porque tem um outro mito, né? aí. Que fala o seguinte, não, os motores mais modernos, os bicos, têm mais composição de plástico. E o aditivo Não, destrói o plástico. não destrói, porque todos os aditivos desenvolvidos pela Shell são desenvolvidos junto com as montadoras. Do mesmo jeito que você desenvolve lubrificante. Isso aí. Você vai até a montadora e a montadora fala, eu tenho um motor que eu vou lançar daqui 4 anos. O motor tem essas especificações e essas folgas. A gente volta lá para a prancheta e desenha um lubrificante para aquele motor. Vou lá dentro da montadora e homologo esse motor. Aí ele vai servir para as outras montadoras também? Vou investigar isso. Né? O aditivo é a mesma coisa. A gente vai junto com a montadora, a gente vai junto lá com a Ferrari e desenvolve os aditivos para lubrificante, para combustível, dentro do que está especificado para aquele motor. E vamos até as outras fábricas. A gente fala muito em Ferrari, né? 70 anos de relação técnica e tal, mas a gente também tem com a BMW, a Shell também, a BMW faz o Campeonato Europeu de Marcas, então existe o mesmo grupo de cientistas, PhDs, DTM, o DTM, e com a Ducati Motos. Então não tem restrição nenhuma para usar em automóveis, em motos, em motosserra, motor 2 tempos, não tem restrição nenhuma. Inclusive eu trouxe aqui um manual da Steel Motosserras, né? E a Steel fala assim, ó, a Steel recomenda o uso de combustível aditivado. Que é a marca mais famosa de... Exatamente. desse tipo de Mas ela produto, faz né? uma ressalva assim, motosserras ou roçadeira de grama, que sempre usaram combustível comum, para passar para o combustível aditivado, a sugestão da Steel é leva esse motor no concessionário, ele vai abrir, limpar o motor, porque o óleo 2 tempos suja, né? Limpa o motor e te entrega de volta. Aí você passa a usar combustível aditivado. Sim. E a Steel fala para não alternar, ficar usando comum e aditivado, comum e aditivado. Escolhe um e vai. A gente tinha falado da diferença dos etanol naquela hora, e eu vi aqui que tem a diferença da gasolina premium para aditivado. A gente já chegou a falar isso? Eu estou repetindo? Não, agora. Você roubou agora, minha então, pergunta. por favor, Obrigado. faça a pergunta, senhor. Qual é a diferença da V-Power, no caso, para a V-Power Racing, né? A V-Power Racing é a Premium e a V-Power é aditivada comum. Aditivada comum, não vai ficar confuso isso. Aditivada e aditivada Premium. Exatamente. No Brasil a gente tem basicamente 2 grades de gasolina. A gasolina C comum e a gasolina C Premium. A letrinha C significa que contém etanol anidro, né? Então a comum contém 27 e a Premium contém 25. A gasolina Premium, ela já sai da refinaria com uma octanagem maior do que a gasolina comum, né? C comum. A gasolina C comum, ela, por especificação da ANP, ela sai com no mínimo 93 RON, R-O-N, que é a
a referência de octanagem que mais se usa na Europa, no Brasil. Os Estados Unidos usa muito IAD, índice antidetonante, que é a média aritmética do RON e do MON. A gasolina C comum e a aditivada, 93 mínimo de RON, e a gasolina Premium, 97 mínimo de RON. Apesar que a Petrobras, desde o ano passado, vem entregando no mercado brasileiro a gasolina Premium com RON 100, no mínimo. Né? Não existe máximo, é sempre o mínimo? Sempre mínimo. Então, Tá. quando você desenha um motor, você desenha para você usar uma octanagem mínima que não permita bater pino. Tá, entendi. Tá? O quanto você jogar a mais de octanagem é uma folga para o motor. Uhum, Né? tá. Então, eu tenho um motor de alto desempenho. Eu estou ao nível do mar, de repente eu começo a subir uma serra. Né? Estou dando carga no motor, ele vai pedir mais octanas para a gasolina que está lá no tanque. Se ela tiver 98, cara, estou dentro do que o fabricante especificou. Mas, eventualmente, dependendo da carga que eu dou, eu posso ter a tendência de bater pino, pré-ignição. Um sensor de detonação existe no motor para identificar essa possibilidade de bater pino. Quando começa a bater pino, ele atrasa o ponto. Ele faz a correção. Faz a correção, ele atrasa o ponto de faísca da vela. Quando você atrasa ponto de motor, você pisa no acelerador, parece que ele está amarrado. Se eu entregar para esse meu motor uma gasolina com 100 octanas, ele tem mais 2 octanas de folga. Tá. Então eu subo a serra, ele vai para o 98 de requisição, ele fala assim, ó, a gasolina tem que ter no mínimo 98 e não pode ter nenhuma variação. Porque se o cara apertar o pedal aqui, vai detonar. Com 2 a mais, ele folga tranquilo. Mas, então hoje a gasolina premium que a gente vende, a Chevrolet Power Racing, tem no mínimo 100 octanas. legal. E existe, assim, uma métrica para dizer que em determinado carro vai ser desperdício, não vale a pena colocar uma gasolina premium? Por exemplo, se eu pegar o meu Celta 1.0, ele vai usufruir da V-Power Racing ou não vai fazer diferença nenhuma? E junto com isso tem gente que acha que colocando essa gasolina o carro vai ter um desempenho maior. Sei lá, o carro dá 160 de final, vai botar a V-Power Race e vai passar da 220. Tem gente que pensa, né? Um motor de, sei lá, 200 HP Sim. não vai virar 250 se eu colocar uma gasolina premium. Ele vai continuar entregando 200. Só que de que forma que ele entrega o 200? Isso aí. Como você chega lá? Mais confortável ou mais engargalado? Se eu colocar no Celta uma gasolina premium, ele não vai se beneficiar daquilo. Né? Porque vai ter octanagem, vai ter uma folga de octanagem muito grande para ele, mas ele, em situações de muita carga, onde o sistema ia atuar para atrasar o ponto do motor, o sistema não vai atuar. Então você vai sentir um nível de conforto melhor. Você vai sentir um carro um pouco mais firme, mais pronto para entregar desempenho para você. Mas aí você tem que pesar como cliente, né? Quanto que custa a gasolina premium ter sentido, né? versus o prazer ao dirigir que você tem. Porque tem muita gente que me pergunta, por exemplo, quem tem carro que tem a potência suficiente, vou falar carro de 250 cavalos para cima, eu acho que já usufrui, né? Beleza, eu rodo aqui no dia a dia, não pego tanto em estrada. Eu consigo, no trânsito urbano ali, no dia a dia, perceber a diferença de estar com a gasolina melhor? Eventualmente, sim. Se você der... A carga que você dá ao motor é o elemento principal para poder fazer pré-ignição. Ou motor com temperatura muito alta. Se você tiver um radiador sujo, água do radiador suja, que mais? Sei lá, junta de cabeçote, algum problema aí, você pode dar carga no motor e ele tem tendência de bater pino, né? de dar pré-ignição. Então, quando você coloca uma gasolina de octanagem maior para um carro que não precisa, você tem essa folga. Mas se você tem um veículo aí com 250 HP e vem lá especificado 98 mínimo de octanagem e você gosta de andar na cidade, cara, você pode tranquilamente colocar uma gasolina de octanagem menor, porque você vai andar desfilando com o carro na cidade, você não vai exigir carga dele. Sim. Então, às vezes você olha em manual de proprietário, vem lá, octanagem recomendada 98, octanagem mínima 95, né? Porsche vem 98, 95, 91. Isso aí. Eu posso usar gasolina 91? Pode. Pode. Pô, a mínima brasileira é 93. Tá? Mas eu posso usar em vez de 98, usar 95 na Porsche? Posso. Só que 98 eu vou usar quando eu vou para a estrada.
Se o meu Porsche, eu ando com ele só na cidade, tranquilo, sem forçar, sem nada, né? 95 vai bem. Tá? Mas tem que saber isso. E pra galera que tá escutando falar de octanagem pra lá, octanagem pra cá, trocando no popularmente, o que é a octanagem no combustível? Eu trouxe um slide aí. Trouxe um? Vamos ver se a gente acha esse slide. Tu acha aí pra esse gente. aqui esse aqui ó, é interessante também, o que o CONAMA trouxe de melhoria para o nosso ar, para o ar que a gente respira nas cidades. Lá na década de 80, um motor emitia 24 gramas de monóxido de carbono a cada quilômetro que ele rodava. Hoje, emite-se 0,5, meia grama. Então, essa foi a redução que o Proconv trouxe para os motores. Sem essa redução, hoje a gente estaria usando máscara, mas não era máscara de Covid, não. Era máscara de gases mesmo, não conseguia respirar. Tá? E aí tá englobado só gasolina ou combustíveis gerais? Aqui está combustível em geral, está gasolina e álcool, né? Tá. Porque tem aldeídos, né? O diesel tem uma outra... Pensar em diesel, então, aí que... o diesel também deve ter dado uma... Exatamente. Já não se vê mais descargas pretas aqui, como antigamente. olha só, mudou muito. Na década de 50, a gente tinha 2.500 miligramas de enxofre em cada quilo de gasolina. Nossa. Hoje nós temos 50 no máximo. E isso vai reduzir agora com a nova legislação que entra em 2025. Eu acho que no próximo slide deve ter alguma coisa de octanagem. Não, isso aí é otimização de queima, né? Sim. Quanto é importante você ter o sistema de injeção limpo. Então, quando você olha um carburador que trabalha com pressão ambiente, né? Se ele te entregar dentro do fluxo de combustível uma gota que mede 384 microns, ou seja, 0,384 milímetros, né? Isso é pressão ambiente. Uma injeção direta te entrega essa mesma gota com 0,085 milímetros de diâmetro. Olha a diferença do PSI. Né? E com o PSI você tem 0,014. Então, o que o sistema faz? Por que inventaram o bico injetor? Porque eu tenho que pulverizar dentro da câmara de combustão um combustível muito fino, uma névoa, uma neblina. Otimizar ao máximo. Exatamente. Porque se eu jogo uma gota sólida dentro da combustão do motor, essa gota vai ser envolvida pelo ar, pelo oxigênio, mas ela vai demorar para queimar. Sim. Ela não vai queimar completamente. Se eu quebrar essa gota em milhares de gotas, cada uma delas vai ser envolvida pelo ar. Cada uma delas... Ponto de contato. Sim, aumenta o ponto de contato. Você aumenta a performance de queima. Então, aqui na injeção direta, a performance está no alto nível. Sim. Né? Agora, eu preciso manter o bico injetor limpo, o motor limpo, senão eu não beneficio de nada. O que a gente precisa? Gasolina. Então aqui, ó, 96% foi a redução de diâmetro que a gente obtém com o sistema de pressurização. Legal que você está falando isso, que antigamente o carro afogava, o cara arrancava a parte de cima do carburador, aí ele dava um golinho de gasolina e não pegava. Se tivesse um desodorantezinho, mais ou menos isso, né? Então, um W dele, pum, pegava na hora e funcionava. Exatamente. Aquela névoa funcionava ali. Sim. Exatamente. Entendeu? Deixa eu ver se no próximo tá octanagem. Não, isso aí é canister. Você quer comentar alguma coisa de canister, não? Eu não sei nem o que é. Se tu quiser dizer o que é, pelo menos eu vou aprender. A Volkswagen, em 1988, a geração do Gol, quando mudou a frente, né? Foi de 80. Então, um dos grandes apelos, eu me lembro, eu era garoto, esse vem com canister. Ou seja, eles começaram a fazer isso. Não é da nossa no época. Gol, no Gol e no Voyage. E aí veio Gol, Voyage, Santana. Era o Gol quadradinho, né? Exatamente. Aí eles começaram a difundir isso. Quase ninguém entendia, mas era uma evolução. Do mesmo jeito que você tem aquela mangueirinha do respiro do cárter jogando vapor de lubrificante no meio ambiente, nos carros mais antigos, antes do Proconv, você também tinha o respiro do tanque. Você pegar um Fusquinha, abre o capô do Fusquinha, você vai ver no gargalo do tanque uma mangueirinha, e se você puxar, ela está solta. Isso aí. Né? Então, o Proconv veio e falou assim, olha, também para o respiro do tanque, montadoras, vocês têm que dar um jeito. Então, o canister é um filtro de carvão ativado que recebe o vapor que vem do tanque e manda esse vapor lá para dentro do motor. Então, ele você aproveita até o vapor. E aqui eu coloquei duas ilustrações de bico, né? Porque tem gente que fala assim, não, completa o tanque até eu ver o combustível chegar. Qual é o risco disso? De eu encharcar o carvão ativado. Aí o canister deixa de funcionar.
Então, como o cara na outra pergunta aí fala, desarma na bomba? Completa no automático. Deixa desarmar na bomba. Exatamente. Beleza. A minha sugestão Pulou. sempre é pedir para colocar no primeiro gatilho. Aqui, primeiro gatilho, aqui isso na aí. bomba você tem 3 gatilhos. É. O mais Super rápido. lento, o médio. rápido e o super rápido. É, O médio isso aí. E o rápido. Eu, quando eu vou abastecer meu carro, eu falo, ó, põe no primeiro gatilho aí. Né? Boa. Porque o fluxo é mais devagar, mais lento, forma menos espuma, né? Eu completo mais combustível e não tem derrame. E outra coisa também, o que o Poço está falando é importante. Quando você coloca no muito rápido, quando você está injetando demais, você tem ar lá dentro. E aí ele destrava toda hora. Tá. Porque ele sabe que o produto está entrando demais e que vai voltar. Então, quando ele sente pressão no bico, ele destrava. Isso é uma trava de segurança, né? Uhum. Então, normalmente usa-se esse bico para abastecer caminhão. Como o tanque de caminhão é muito, muito grande, você precisa de uma bomba com uma eficiência melhor e um bico mais eficiente. Carro não precisa. Mas então, a recomendação é essa. Usa sempre na velocidade menor que puder. Boa. Vamos ver se a gente chega na octanagem aí. Aí. Olha só o que acontece com essa animação. Essa daqui é uma queima normal. Tudo acontece em função da vela. Aqui é uma queima anormal, essa do lado direito. Repara que a vela deu a faísca, mas em algum lugar, dentro da câmara de combustão, começa uma queima descontrolada. Né? Isso é a famosa pré-ignição. Né? Por que acontece isso? Por vários motivos. Primeiro, o combustível pode não ser da octanagem que o motor pede naquele momento. Então, se eu uso uma gasolina no mínimo 97, 98, né, num carro de 250 cavalos, mas se eu usar uma gasolina de 100 octanas, eu dou 12 octanagens ou 3 octanas de folga. O motor trabalha melhor. Tá? Pode ser também um ponto quente dentro da câmara de combustão. Né? Ou alguma sujeira em cima da cabeça do pistão, sujeiras na válvula de emissão, esse tipo de sujeira, por exemplo, que Aí aumenta a o incinerador temperatura que tu falou interna. aquela hora. Aqui é um incinerador, exatamente. Né? Então, tudo que cai aqui sai pelo sistema de escapamento. Mas, eventualmente, você pode ter ali dentro alguma sujeira fazendo, às vezes, de uma falsa vela. Né? Então, quando essa queima descontrolada ocorre em qualquer lugar do motor, é uma queima de baixo para cima, geralmente. Tá. E ela vai receber uma vela, um combustível que está queimando pela ação da vela de cima para baixo. Sim. Quando as duas se encontram, existe um pico de temperatura e pressão no motor que dá origem a esse barulho que a gente escuta e que a gente apelidou de batida de pino, porque é um barulho metálico. O motor é uma caixa metálica. Tá. Né? Acho que tem mais um aí, deixa eu ver. Aqui. A grande diferença entre um combustível premium e um combustível não premium. Tá? Esse daqui foi uma análise que eu fiz em 2019 da Reduc, aqui do Rio, com gasolina C comum. Aqui não é gasolina C premium. Tá? Mas a gente observou que naquele ano de 2019, a Reduc produziu gasolina C comum com características de gasolina C premium. Por exemplo, em fevereiro ali, ó, ela entregou no mercado uma gasolina com 99 de octana. Né? 98,6, aliás, ali, né? Em abril, também, 98,5. O que isso significa? Significa que se eu chegar para um consumidor final e falar assim, não, abastece com Shell V-Power Racing, um combustível bom, tudo que a gente falou aqui. Aí o cara tem um veículo de alto desempenho, uma BMW, um AMG, por exemplo. Né? Ele vai no posto e ele pede a Shell V-Power. Ele não pede a Shell V-Power Racing. A Shell V-Power, ela obedece à octanagem que a Petrobras nos entrega com no mínimo 93. Então, se eu pegasse esse mesmo carro aqui, ó, com 92 era na época, né? Hoje é 93. Mas se eu pegasse esse carro e abastecesse ele em agosto com essa gasolina, ele ia bater pino. Olha. Porque ele pede 98. Sim. O AMG, por exemplo, pede 98. Se eu abastecesse o mesmo AMG em março, abril, tranquilo, porque estava com 98. Então, quando a gente abastece um veículo de alto desempenho, é aquilo que a gente falou. Eu gosto de velocidade, eu gosto de acelerar, sentir o motor desenvolver e tal. É gasolina de alta octanagem. Eu dirijo. É o poder de queima, né? Sim. Eu dirijo na estrada, eu dirijo na cidade tranquilo e desfilando com o meu carro.
pode ser uma gasolina de menor octanagem, desde que esteja escrito lá no manual. Sim. E eu quero dar uma dica pra você. Olha aqui bem no fundo do meu olho. Se tu tem uma desgraça de um carro e desse de 400, 500, 1,5 milhão e tu não estiver pensando em colocar a melhor gasolina, vende e compra uma Uno, cara. Porque aí você anda com gás, GNV, o que for que precisar. Tá? Ficou o recado dado aí. Desculpa te importunar com a minha amizade. A gente falou muito de gasolina aqui, mas eu queria puxar um espacinho aqui pro diesel. Primeiro para entender a diferença do diesel S500 para S10, não é isso? É S500, né? Uhum. Esse número que vem depois da letra S, S é sulfur, né? Enxofre em inglês. Quantos miligramas de enxofre eu tenho dentro de cada quilo de diesel? Né? A gente viu naquele quadro lá do Proconv que para a gasolina era de 2.500, baixou para 50. Então o S500 tem 500 miligramas em cada quilo de diesel e o S10 tem 10 miligramas. Pelo mesmo princípio que a gente comentou lá do Proconv, reduzir o teor de enxofre nos motores a diesel também é saudável para o desempenho do motor em si, porque o motor está eletrônico, né? Ele está totalmente assistido e monitorado por sensores e o enxofre causa interrupção ou tamponamento desses sensores. Então, quanto menos enxofre eu tiver no diesel, mais saudável o motor roda e menos poluição eu tenho pelo cano de escape também. E aí, o S10 foi o combustível a partir de que ano de fabricação, acho? 2013, 14. 2013. 2013 diante é tudo S10. Não, a gente ainda tem o S500. Trabalha as duas plataformas ainda, porque você ainda tem motores que não tem a tecnologia para usar esse S10. Embora você possa mas os veículos fabricados de 2013 em diante é tudo para S10. Sim, mas vocês, como aqui a gente ainda tem um ciclo muito antigo, o nosso transporte não é um transporte tão rápido e evoluído conforme a gente gostaria que a indústria fosse, né? E aí você tem que trabalhar com esses dois produtos ainda. Tem duas situações aí. O motor fabricado a partir de 2013, zero, ele tem que usar S10. Isso. A recomendação do fabricante no manual é S10. Isso aí. O motor anterior a isso, um motor 2008, 2010 e tal, ele usa o S500. Posso usar S10 nesse motor? Pode. Mas... A Anfávia diz que pode. Então essa é uma situação. Não pode ao contrário, né? No S10 não pode usar S500. Você ainda tem muita carreta Jacaré 74 rodando aí. E existe uma outra questão, que é a questão de produção do S10. Né? Nós importamos muito S10 aqui no Brasil. A gente não tem, nas refinarias do Brasil, ainda a condição de só produzir S10. Então a gente produz muito S500. Então, para se evitar esse desbalanço, né, na balança comercial, o S500 ele é um combustível que foi designado basicamente para a estrada, né, e o S10 para a cidade. Por quê? Porque é na cidade onde você tem uma frota grande de veículos médios, né, circulando. Então, SUVs, caminhonetes, micro-ônibus, aqueles caminhões VUCs, né? Veículo utilitário de carga. Exatamente. Então, em regiões onde você tem uma alta concentração de poluentes, usa-se o S10. Sim, boa. E uma declaração polêmica aí, ainda em relação ao diesel, de um outro jornalista é o seguinte: segundo a opinião dele, muito carro no Brasil vai começar a dar pau, carro diesel, por conta da aumento da concentração do biodiesel. Eu vi essa reportagem. Deu vontade de chorar ou deu vontade de sorrir? Cara, eu vou deixar pro professor Sorriu falar, chorando? Sorriu chorando. Cara, todo desafio que vem de aumento de biocombustível, né? Sim. Tem que passar pela Anfávia, pelos produtores, né? Pelas montadoras. Então, passamos os últimos anos aí aumentando o teor de etanol anido na gasolina. Sim. A Anfávia vem e traz a solução de engenharia, né? No mundo, em outros países, você tem o teor de biodiesel estagnado em 7%. Se for na Europa, é 7% de biodiesel, né? Não passam disso, né? No Brasil, a gente vai um pouco mais além. Então, já passamos os 10, estamos nos 12 e vamos para 15. E já tem gente falando, eu já li algumas matérias de 20. Né?
são desafios que caem lá no colo da indústria automobilística e ela tem que... são determinações do governo, são leis, Tem que se né? adaptar. Tem que se adaptar. Ela vai Tem arranjar que uma fazer. solução para isso. Agora, não é só a montadora que tem essa lição de casa para fazer. Os próprios produtores de biodiesel também têm uma lição de casa. Porque quanto mais você aumenta o volume de um biocombustível dentro de um combustível fóssil, maior qualidade o biocombustível tem que apresentar. Por que eu falo isso? Porque lá no começo, quando a gente começou a colocar biodiesel dentro do diesel, os limites de produção estabelecidos pela ANP eram uns. Né? Então, por exemplo, a permissão de água dentro do biodiesel, a faixa, hoje, né, era muito grande, seria muito grande. Mas naquela época, eram 2%, 1%, tranquilo. Quando você aumenta o teor de biodiesel dentro do diesel, você tem que restringir ainda mais a presença de água no biodiesel. Né? Porque a água é inerente do processo. E por que eu tenho que evitar a presença de água dentro do diesel, principalmente do diesel contendo biodiesel? Porque o biodiesel ele é higroscópico, ele captura umidade, ele captura água para ele. Então a primeira sensação que a gente tem quando um diesel está contaminado com um pouco de água é que ele começa a ficar translúcido, opaco. Né? Isso significa que o biodiesel está segurando ali nas moléculas dele água. Se eu começar a colocar mais água, tem uma hora que isso satura e a água vai para baixo. Sim. É que nem a história de colocar água na gasolina. Quando a água vai para baixo, ela deposita no tanque do veículo. Vai pescar só água, né? Vai pescar água. Deixa eu ver se eu entendi então corretamente. Com o aumento do biodiesel, a indústria vai ser obrigada a se adaptar. Então, Sim. a tendência dos carros novos não vai ter problema nenhum. Mas os carros para trás têm uma tendência, então, real de ter problema. Já que eles não foram adaptados para isso. Essa tendência de ter problemas, você consegue gerenciar com qualidade de produto. Por exemplo, se você chegar num tanque de um posto de combustível e o dono do posto, ou o responsável, o revendedor, não drenar os tanques de diesel diariamente, semanalmente, quinzenalmente, ele vai estabelecer o período baseado na história do fluxo, né? do Existe um fluxo que ele processo faz. para isso, né? No diesel ele tem um filtro, um elemento filtrante, normalmente fica muito próximo de uma bomba. E esse filtro ele foi passando por várias evoluções da indústria. Antigamente, né, era como se fosse uma prensa. O cara ia prensando para ele olhar como é que estava a qualidade daquele produto ali. Isso, logicamente, foi mudando. Ele hoje é um filtro elétrico. Mas existe um procedimento que o posto de gasolina, e todos eles fazem, tá? Tem que fazer, porque quebrar o caminhão de um motor é um negócio muito complexo. E caro. Tá? E caro, exatamente. Você tem filtros que são separadores de água. Isso. A gente começou a usar filtros separadores de água na aeronáutica, né? na indústria, nos aviões, né? Então você tem que... Porque se você tiver um querosene para abastecer um avião comercial, e esse querosene tiver com água, lá em cima, quando chega a menos 50 graus, aquilo vira um floco d'água, né? Congela. E aí E o querosene de aviação é extraído de quê? De petróleo também? Petróleo também. Petróleo também é outro tipo de refino, no caso. Não, segue o mesmo tipo de refino, mas você tem, em algum momento, dentro da refinaria, um corte, né, do refino do produto, e você tem a produção de querosene de aviação. Entendi. E tem o querosene iluminante também, ou querosene industrial, que é um querosene que saiu da mesma torre de refino, mas ele pode apresentar alguma qualidade um pouco inferior em algum item que no combustível de aviação, no querosene de aviação, Não pode ter, né? não pode ter. Pode. Ali, como diz o outro, depois que sobe, tudo que cai é buraco, né? É fantástico, assim, a gente sai só um pouquinho do mundo automotivo e para o mundo da aviação. É fantástico você ver uma operação de abastecimento de um avião. O cara, ele tem que estar com uma atenção máxima, é uma operação super cuidadosa, onde ele não pode ter um mínimo de falha naquela operação. Sim. São equipamentos muito precisos, é um negócio legal pra caramba de ver. É legal, né? É legal, é muito legal. Eu não sei se vocês... Eu não sei se viajando agora dá pra fazer Dá isso, pra ver, né? às vezes, Mas alguma às vezes, coisinha. E aquilo, é a evolução da indústria. O cara tem todo um procedimento para fazer. Ele só abre uma válvula se a outra estiver fechada, ele só posiciona o caminhão na posição certa se o cara aqui
o manobrista do avião indicar para ele, entendeu? Ele só pega a mangueira na posição que ele precisa pegar. Quer dizer, tem todo um trâmite para fazer isso. Sim. Tá com mais alguma pergunta técnica aí? Não. Não? Porra, então... deixamos de falar alguma coisa tecnicamente que vocês gostariam de falar um pouco? A gente tem que aproveitar que a gente está tendo uma aula de combustível hoje. Faltou a coisa alguma é um pouco coisa? diferente, mas aí eu venho aqui, eu falo um monte de coisa e tudo mais para dar uma agitada, mas tudo que a gente está falando aqui, pô, trazer o Pose aqui é um negócio assim extraordinário. É uma honra. Você não tem uma pessoa dedicada a combustível, como a gente tem, falando para todo mundo e de uma forma simples, né? Sim. Porque uma forma que todo mundo consiga entender. Isso é fantástico. Então, todo mundo que estiver vendo aqui, usa isso pro filho, pro neto e vai embora, porque é uma informação simples, que é assim, menos é mais. Você acha que nós deixamos de perguntar alguma coisa? Ficou alguma coisa para trás? Não. Não? Mas eu queria reforçar uma coisa. Tá, reforça então. Manda bala. Eu acho que hoje a gente tem o hábito de procurar muita informação na internet, mas a maioria das pessoas é um pouco rasa quanto à informação. Ela olha ali, que nem o manual, lê a primeira linha e ela agradou. Então, queria reforçar que estamos aqui com uma autoridade, são 30 anos. Exatamente. Sim. E validado por ninguém menos do que Shell e a Ferrari Escuderia. Então, e vocês enchem aqui isso aí de é a melhor fonte comentário de que informação, tem a parte 2 depois. Exatamente. Mas polêmica sempre vai ter. Mas aí você tem o próprio canal, né, do podcast, para o pessoal entrar, falar, esqueceram de falar isso, tem uma pergunta, o cara falou um negócio, eu não entendi, mas tem o meu carro, tem uma particularidade e tal. Então, a gente tem esse canal aqui com vocês e tem um canal também da empresa. Que da Raizen, né? Da Raizen, Sim. Como a gente é uma empresa licenciada para o uso da marca Shell no Brasil, o nosso canal é fale@shell.com. Boa. Acho que até coloquei ali no último. Fale@shell.com. Qualquer assunto que entra ali pra gente, seja de combustível, vem para mim, seja de lubrificante, vai para um colega, seja da parte mais comercial. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Cara, esse negócio funciona, meu irmão. Porque o que eu recebo de cara, eu falo às vezes até com o meu chefe, cara, rapaz, porque as pessoas podem perguntar o que elas têm de dúvida ali. Sim. E aí o canal vai direcionar você exatamente para aquele mercado. Entendeu? Funciona. E toda vez que a gente recebe um questionamento de consumidor final, a gente tem 3 dias no máximo para responder. Ah, é? E, se eu não responder, aí a cobrança couro come. Couro come. Você tem que responder. Eu caio na ouvidoria. Tá faltando tempo aí pra você responder? Tem que responder. E aí, pra gente sair dessa parte técnica, a curiosidade é o seguinte: esse tempo todo, tu tá lá na Fórmula 1, dentro da Ferrari, chega aqui, o pessoal chega, tá no box. O que é isso? Pra gente que gosta de carro, o Mário chega até, se ele começar a falar, vai chorar, né, cara? Vou te falar, e pra mim Vai te falar de estar lá, cara, no box, vendo o vermelhão, vendo aquele cara entrar, aquele cheiro comendo. É um sabor de realização. O que tu viu lá, assim, que tu fala, nossa, cara, isso aqui superou o que eu imaginava. É tanta coisa, tanta coisa. Desde do momento que o pessoal monta o box, né? Aquele cuidado, aquela coisa toda que você vê no final. Colocar sempre as coisas em organização, foco, o timing, determinação, o timing do pessoal. O pessoal chega para você e fala assim, olha, eu preciso aqui no box 5, 6 tamborzinhos de combustível às 10h48. 10h47, o cara tá te esperando lá, cadê meu combustível? Então as coisas acontecem assim, tudo dentro de um cronograma, né? Cronograma, exatamente. Um processo rigoroso. Aí depois tá lá vendo aquelas feras lá, sentindo aquele cheiro. Pô, o gostoso era você ficar ali nos treinos livres e tudo mais, né? Porque atrás do carro você tem uma parede ali de acrílico, né? A hora que o cara ligava aquele V10 ali, pelo amor de Deus, cara, aquilo arrepiava. A primeira vez que eu fui no box, todas as vezes que eu fui, o Pose estava lá, né? Mas a primeira vez, uma coisa que me marcou muito, e por eu gostar muito de carro, foi em 2001. 2001 eu fui no box, e o que me marcou demais, cara, não só a atmosfera, ver os mecânicos, porque você vê o piloto, é uma coisa legal, mas você vê o mecânico, vê o cara trabalhando. E eu fiquei muito impressionado, foi com o Space Car. Eu ficava louco, porque, cara, você não via um AMG
daquele, uma perua daquela, com aquela roda 20, com aquele pneu maravilhoso, o cara acelerando, saindo da curva e entrando naquela reta, Eu andei dando no motor. daquele. Você andou? Andei. Cara, eu ficava louco. É quem tá vendo a televisão não tem noção, Não tem né? noção. Isso é muito para quem gosta, né? Mas é um passeio na indústria automotiva absurdo, tá? Você vai visitando os boxes e olhando, entendendo o que os caras fazem, a metodologia, a forma, é tudo muito certo, é tudo muito pragmático. Isso te dá uma sensação de organização absurda. E Já depois teve algum caso de piloto que influenciou no tipo de combustível, alguma coisa assim? Já estou a falar ou geralmente vem do engenheiro? Não, vem do engenheiro, vem desse trabalho que é feito entre os engenheiros da Shell e os engenheiros da Ferrari. É um trabalho muito mais antes, né, do que chegar. O único que eu tenho notícia, né, porque quando eu entrei na Shell, eu fui contratado por um escocês. Né? Na verdade, era um cara brasileiro, mas o nosso era um chefe da área, que era o Eduardo Polatti, mas o nosso gerente era o David Britton, né, um escocês. E a gente depois tinha umas publicações lá sobre ele, numa revista interna, e ele conversando com a Ayrton Senna no box, né? Porque a Shell ela veio com a Ferrari desde o primeiro carro de rua que saiu, mas depois teve um tempo em que a Ferrari foi para a Jeep. Isso. Né? Combustível. Acho que ficou 3 anos, alguma coisa lá. Depois ela voltou. E nesse tempo de 3, 4 anos, a Shell foi para a McLaren. A McLaren, a gente ficou na McLaren. E era o Ayrton Senna. E nessa foto, o Senna está conversando com o David, que era o nosso gerente. Aí eu perguntei, David, o que ele estava falando com você? Ele falou, cara, ele falava de tudo quanto era detalhe, ele queria entender de tudo. Então ele estava me perguntando, em relação ao combustível, se ele alterasse a aceleração de entrada de curva, de saída de curva tal, como é que isso podia trazer algum desempenho para ele, alguma vantagem, alguma coisa assim. Eu falei, cara, o cara se preocupava. Você pensa que está batendo papo. E no detalhe. No detalhe. E o gostoso desse tempo todo aí de Fórmula 1 é também quando veio o Rubinho e Massa, de você ver a família, né? Então, conhecer a família, conversar ali rapidamente, porque também a família também está estressada lá naquele momento, né? Está toda concentrada, mas isso trouxe a oportunidade da gente depois fazer junto lá com o Titônio, né? E com o Felipe, aquele Desafio das Estrelas, que era a prova de kart, o Racing Festival também, que foi quando a gente lançou uma versão do Shell V-Power etanol, os carros corriam todo com etanol. Então é gostoso sair junto com os mecânicos para jantar à noite. Na própria época do Schumacher, ali, né? O piloto sentado ali e você aqui jantando junto com ele. Na própria época, na geração do Schumacher também, né? O Schumacher era um cara bem acessível. Assim, o cara era bom em tudo. O cara ia jogar sinuca contigo, o cara jogava sinuca bem. Era um negócio absurdo. Agora, tem um cara que eu gosto muito na Fórmula 1 e muita gente brinca com ele. Ah, chegou depois. Porra, cara, o Rubinho é um piloto fantástico, meu camarada, eu vou te falar. Porque eu acho que isso tem que ter regularidade. E esse cara é bom demais, cara. Eu acho esse cara muito regular, sabe? O Rubinho, né? Porra, ele se propõe ao que ele precisa entregar, entendeu? Eu gosto muito de ver ele pilotando, ele é um cara muito, muito regular. E porque a gente é torcedor, a gente vai na emoção, exatamente, né? por isso que eu tô perguntando. Não, mas cara, o Rubinho é um cara fantástico, esse cara, ele é muito regular, e regularidade nesse tipo de equipamento ganha muita vantagem para a montadora, para a empresa que produz o pneu, o combustível, porque na verdade ele é o laboratório vivo ali, né? E quando você tem uma regularidade disso, pô, eu acho fantástico. Mas isso sou eu falando, né? Sou eu falando como um entusiasta, né? Sim. É que nem quando eu estive conversando com o Massa também, eu tenho uma foto com ele, é um cara também super, assim, simpático, sabe? E a gente falando entendia muito do que ele estava falando, mas sem ser técnico, ele falando de corrida, de vida. Quer dizer, isso é uma experiência, cara, que só quando você tá ali e gosta, você consegue vivenciar isso. Pra você que tá lá no paddock, tem um ídolo de trás das câmeras? Porque aquele negócio funciona e a gente basicamente conhece o diretor da equipe, o engenheiro, quando ele aparece uma vez ou outra lá levantando um troféu junto com o cara, e o piloto, né? Mas aquilo ali é o quê? 0,01% de quem tá envolvido naquilo tudo ali. Tem um cara
tipo um Jean Todt da vida, um cara que fala, cara, esse cara realmente ele é visionário, onde ele coloca a mão vai. Porque a gente sabe, se a gente for trazer pro futebol, a gente sabe que tem determinados técnicos que ele pega o time, pode estar mais ou menos, Sim. muito ruim não, mas pode estar mais ou menos, ou bonzinho, e o time joga, né? Tem um cara desse lá que a gente não conhece? Eu acompanhei sempre a Ferrari. Você tocou no nome aí que, de fato, cara, Fazia diferença, né? é o que primeiro vem à cabeça. O Jean Todt. Jean Todt, existe a Ferrari antes e depois do Jean Todt. E eu conheci as duas Ferraris, né? Antes e depois. Antes, cara, era a Ferrari italiano, né? Montando o carro, aquela coisa. Entrou o Jean Todt, cara, viraram ingleses, né? Os caras pontuais, time e tal, cada coisa no seu lugar. Não tinha mais aquele som alto dentro da garagem, que era característico, né? De Fórmula 1, o cara ligava aquele som no máximo e tal. Todo mundo concentrado, fazendo lá o seu trabalho. O Jean Todt, com aquele jeito dele, parece que ele não está olhando nada, né? Mas ele está olhando tudo, né? Coordenando toda a equipe. Eu acho que ele trouxe muito mais profissionalismo para a equipe, né? E prova disso são os campeonatos que o Schumacher levantou. E depois que ele saiu da Ferrari, o Jean Todt, né? Então, aí começa a ter outras Ferraris, outros movimentos acontecendo lá dentro. Mas, cara, é um cara que fazia diferença mesmo. Legal. Agora, desse tempo que você tá na Shell, quanto tempo tá na Ferrari? 20 anos. 20 anos. Chegar na Fórmula 1 foi alguma ambição sua? Você, em algum momento da sua vida, você mentalizou isso ou você acha que foi uma consequência do teu trabalho? Foi uma consequência, porque como a gente é patrocinador, né? A Shell é patrocinadora e tal, existia algumas coisas que a gente tinha que levar para a pista, né? Por exemplo, água desmineralizada para colocar no radiador. Os caras não traziam isso, por incrível que pareça, né? Então, a gente passou a ter mais contato com o pessoal quando chegava, né? E os combustíveis, hoje, eles vêm direto da Alemanha, por avião, desce lá em Viracopos e vem no transporte junto com as carretas. E já vai direto para Interlagos. Quando eu comecei, o combustível vinha para a Shell Química, que era uma divisão da Shell, ficava ali do outro lado da Avenida Presidente Wilson, ali quase no final do Ipiranga, início de São Caetano. E eu tinha que colocar aqueles tamborzinhos dentro de um caminhão, baú, e levar para o autódromo. A responsabilidade. Então, botava lá, contratava um caminhão baú fechado lá, tal, aí levava, ia junto com o caminhão, né? Entregava o combustível lá. Então tem umas coisas legais. A gente foi a primeira equipe que resfriou o combustível no autódromo. Né? Porque o pessoal era assim, quando chegavam uns 3 meses antes da corrida, eu recebia um e-mail. Pô, vamos precisar disso. Aí eu olhei, um caminhão refrigerado. Eu falei, o que esse cara quer com isso? Um caminhão refrigerado, pra que você quer isso? Não, eu quero um caminhão baú refrigerado, que eu vou botar combustível lá dentro, mas isso é segredo. Tá bom. Aí foi procurar, aluguei um caminhão lá, que era um caminhão frigorífico. O cara tinha acabado de fazer uma entrega de carne. E eu falei, pô, me passa uma água nesse caminhão, né? Lavou o que podia e tal. E o objetivo era resfriar o combustível, porque o regulamento permite você resfriar o combustível 10 graus mais baixo do que a temperatura média do dia anterior. Né? Então aí eu entrei aí em Interlagos lá com um caminhão, né? E os caras olhavam assim, os caras das outras equipes, né? O que esses caras estão fazendo, né? E eu tinha que descer lá no caminhão toda hora para ver o termostato, se estava ligando, desligando lá o ar-condicionado do caminhão, a refrigeração e tal. No ano seguinte tinha mais 2, 3 caminhões. E hoje o pessoal, a organização de Interlagos, né, evoluiu muito ao longo desses anos todos. Eles colocam containers refrigerados dentro de uma área específica, então o combustível chega e é colocado lá para você não perder frações leves, né? Entendi. E depois daquela área de armazenamento, ele vem para a pista, na garagem, onde o pessoal coloca dentro das carlotas. E a carlota é uma geladeira grande. Sim. Né? Uma geladeira Ferrari. Boa. Isso é história passando na sua tela. Exatamente. Né? Você é piloto automático, né? Tem histórias boas qualidade, aí. né? Tem. Melhor informação sobre combustível está aqui. Eu acho que a gente vai ter que ter uma parte 2. Quando você vai voltar ao Rio? E aí, Mário? O que você acha? O Pose Vai manda ser aqui, bom? cara. A próxima vamos fazer A gente tem que só aproveitar perguntas e bastante. respostas Isso aí. e causos.
Olha, Como dizia meu pai. depende das perguntas e respostas que vocês receberem aí, dá pra voltar. Vamos voltar, vamos marcar. Vamos voltar. O pessoal gosta e é muito bom. E a gente tem um tempo pra chegar, né? Porque senão é o tipo de papo que eu ficaria aqui até meia-noite tranquilamente. Se abrisse uma cerveja aí, provavelmente até umas 4 da manhã. Dá pra conversar. Tem assunto. Tem assunto, né? Tem assunto. É isso aí. Então eu queria te agradecer, pra gente é uma honra muito grande. Pô, peso Honra pesado. Sim. Exatamente. A gente pôde, eu falo seguramente que acho que hoje na internet brasileira nós somos a informação mais precisa de combustível. Pô, é verdade. E o Mário Emiliano fazendo essa ponte. Vamos causar barulho, hein? Pra Vamos. tudo isso acontecer, o Mário precisou apanhar muito, mas hoje é o dia É que isso aí. você... Agradecer também a Raizen, né, cara? A Raizen porque proporcionou, liberou o nosso encontro e uma honra muito grande ter vocês porra, a Raizen, porque às vezes a pessoa não entende, quando escuta falar Raizen não sabe muito bem o que é, né, cara? Do Grupo Cosan a gente sabe todo o conglomerado de empresas de sucesso, só top de... ponto, top... A gente top de mercado, né? A gente quer mover o Brasil pro melhor. Exatamente. Né? E se tem uma empresa que faz mover é a Cosan, né? Porque lá a gente move de trem, move a gás, move a álcool, a gasolina, a diesel. É uma empresa maneira. verticalizada, né? Sim. A Raizen não é uma distribuidora de combustível, é uma empresa de energia, né? A Shell já se auto-identifica como uma empresa de energia desde 1998. Né? Não é mais uma petroleira, mas... se você quer energia elétrica, a gente tem. Se quer energia solar, a gente tem. Se quer energia a partir do bagaço. Uma coisa muito legal que é feita lá na Raizen, sabe aquela vinhaça que é um produto resultante da cana-de-açúcar? Vinhaça, vinhoto, restilo, tem todos esses nomes. É um churume, alguns chamam de churume, né, que é um líquido escuro com um odor muito forte. Cheiro ácido, né? Cheiro ácido, né? Então você fala assim, pô, se esse líquido está formando esse gás, eu posso pegar esse gás e fazer alguma coisa com ele. Então, numa unidade nossa, e eu acho que isso deve se espalhar para outras unidades também, construíram 3 piscinas pequenas. Pequenas porque é o tamanho de um campo oficial de futebol. E aí você bombeia lá para dentro essa vinhaça, cobre e aquilo fermenta, forma gás. Pô, se forma gás eu posso bombear para um lugar, dar uma purificada nele, e ou vender como gás, né? Ou jogar num gerador de eletricidade a gás. Então eu tenho uma eletricidade gerada muito mais sustentável do que se eu gerar isso com diesel, com carvão. Com carvão. Né? Ou não preciso construir uma hidrelétrica para gerar energia. Então são maneiras sustentáveis que a empresa procura cada vez mais, né, se orientar e colocar energia no mercado. Sim. E como vocês falaram, lá a gente acha de tudo, né? Acha lubrificante. Assim, cara, eu como Pose trabalho há muitos anos e uma coisa que eu tenho muito orgulho é que essa empresa, tanto a Shell como a Raizen, ela trabalha com pessoas. Sim. Você só tem os melhores lá. Então, se você quiser fazer parte lá, cara, se dedica, estuda, porque é um ambiente maravilhoso de trabalhar. Tô te falando porque eu tô aqui há muitos anos, o Pose também. Então, pessoas fazem toda a diferença nesse processo. E a gente tem um time bom demais. Sim. E dá pra ver o olho de vocês brilhando quando fala da empresa. É muito legal. Bom. As pessoas se ajudam e trabalham para evoluir. Isso aqui é o máximo, cara. Aí, muito obrigado. Eu que Foi um agradeço. prazer que a gente tenha mais uma parte dessa aí. E pra você que ficou aí até agora, não se esquece. Curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Passa aí que a pergunta que você tiver, quanto mais perguntas, mais a segunda edição a gente tá Precisamos de você para trazer Mário Emiliano e Pose de volta ao piloto automático. E para você que assistiu também até aqui e quer gravar o seu podcast, nós estamos no Estúdio Seu Pod, na Barra da Tijuca, no coração da Barra. Certo, Diego? Isso aí, no Citar América você vai encontrar o estúdio de podcast mais carioca do Brasil. Até porque nós vamos dar um jeitinho para você gravar. Valeu? Valeu. Abraço. Até a próxima.